Graça e paz, amados irmãos. Gracia y paz, estimados hermanos. Contamos uma vez mais com a graça e a presença do Senhor entre nós. Estamos con la gracia y la presencia del Señor entre nosotros. Nós vamos orar uma vez mais Vamos a orar una vez más e pedir que o Espírito nos socorra mais uma vez. y pedir que el Espíritu nos pueda socorrer una vez más. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Nós sabemos que o nosso Senhor é o maior interessado nessa edificação. Nosotros sabemos que nuestro Señor es el más interesado en nuestra edificación. Então, o seu Espírito foi enviado Por eso el Espíritu fue enviado, para que pudesse nos esclarecer essas coisas. para que pudiéramos aclarar todas estas cosas. E não somente isso, Y no solamente eso, nos colocar dentro delas. colocarnos dentro de ellas. Então, vamos orar uma vez mais. Vamos a orar una vez más. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, Vamos a pedir que el Señor nos ayude tanto para falar para hablar e para ouvir. y para oír. Para nosso irmão que também está traduzindo. Y para nuestro hermano que está traducido. Vamos orar. Amén. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, e teu Santo Filho, em quem estamos assentados em lugares celestiais, nós te louvamos nessa tarde por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Nós agora nos encomendamos a Ti e a palavra da Tua graça. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos encomendamos a Ti, Senhor. Fala-nos, o Teu servo ouve. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amén. Começamos ontem Ayer hablamos na comunhão que o Senhor nos permitiu ter naquela tarde, en la comunión que el Señor nos permitió tener ayer en la tarde. falando de uma maneira geral Hablamos de una manera general sobre as cartas de Paulo aos Colossenses sobre las cartas de Pablo a Colosenses e também y, aos tam- Efésios. y también la carta a los Efesios. Dizíamos aos irmãos Dijimos a los hermanos que era impossível que es imposible tratarmos todo esse assunto tratar todas las cartas em apenas 2 dias de comunhão. solamente en 2 días de comunión. Mas também nós dissemos aos irmãos Pero también le podemos decir a los hermanos que em toda a história da igreja, que en toda la historia de la iglesia, todo o tesouro que existe nessas 2 cartas todo el tesoro que existe en estas 2 cartas ainda não foram completamente retirados. todavía no fue completamente sacado o analizado. Então, a nossa intenção, irmãos, Nuestra como intención, num voo de um pássaro, a vuelo de pájaro rápido, nós vamos olhar alguns outros pontos nosotros vamos a mirar otros puntos que também entendemos ser bastante importantes. y también entendemos que son de mucha importancia. Nós estávamos falando ontem Nosotros estábamos hablando ayer que essas 2 cartas podem ser divididas de diversas formas. que estas 2 cartas pueden ser divididas de diferentes maneras. Normalmente, Normalmente, alguns estudiosos algunos estudiosos têm dividido essas cartas han dividido estas cartas entre vocação, en vocación, melhor dizendo, entre chamamento diciendo mejor, entre llamamiento e vocação. y vocación. Chamamento celestial Llamamiento para celestial vocação celestial. para una vocación celestial. Nós fizemos pequeno arranjo. Nosotros hicimos una pequeña partida. Qual foi esse arranjo? ¿Cuál fue el que se Nós comienzo? observamos que Efésios, Observamos los que Efesios, começa nas regiões celestiais, que comienza en las regiones celestiales, ainda antes da fundação do mundo. de antes de la fundación del mundo. Depois você vai seguindo, Después nosotros vamos siguiendo, ainda no capítulo 1, todavía en el capítulo primero, você vai observar nosotros vamos que observando nós fomos predestinados que nosotros estamos a predestinados fim específico. para un fin especial. E esse fim Y ese fin é sermos conformados à imagem do Filho. es ser conformados a la imagen de su Hijo. Então não só estamos assentados, Entonces nosotros estamos sentados, não só estamos no assentados, solo estamos sentados, também estamos crescendo. también estamos E creciendo. por que precisamos crescer? ¿Y por qué necesitamos crecer? Porque há serviço a ser feito aqui. Porque hay un trabajo que tenemos que hacer Há acá. testemunho a ser dado no tempo. Hay un testimonio que tenemos que dar aquí en este tiempo. E depois, Y después nós vamos observando vamos a que a observar carta vai chegando ao seu final que la carta comienza a llegar al fin e Paulo, terminando essa carta, y Pablo termina esa carta ele encerra dizendo y él encierra que diciendo, depois de todas essas coisas, después de todas estas ele nos cosas, exorta a ficarmos firmes, él nos exhorta a quedarnos
firmes. firmes. Então você tem esses 4 pontos aí. Entonces nosotros tenemos esos 4 puntos en este lugar. Mas o que falávamos também También hablábamos é que isso parece muito simples, de que esas cosas parecen simples, mas é mais complexo do que se parece. más son más complejas de lo que se ven. Não tem nada fácil aqui. No tiene nada fácil esto. É simples, Es simple, mas é complexo. más es complejo. Então não podemos ir muito rápido. No podemos ir muy rápido. A nossa dificuldade Nuestra é dificultad porque nós vamos muito rápido. es que nosotros vamos muy rápido. Nós olhamos as escrituras, Nosotros miramos la Biblia, entendemos o que está acontecendo no nosso tempo, entendemos lo que está aconteciendo en nuestro tiempo, sabemos que existe a necessidade de se dar um testemunho. sabemos que hay una necesidad de dar testimonio. Então o que nós falamos um para os outros? Entonces, ¿qué es lo que hablamos los unos con los otros? Irmãos, precisamos ser práticos. Necesitamos ser prácticos. Mas sabe qual é a realidade? Sabe qual é a verdadeira praticidade? ¿Y cuál es la verdadera forma de ser prácticos? É a prática da presença de Deus. Es la práctica de la presencia de Dios. Porque esse assunto Porque este tema, não é um assunto que começa na terra. porque no es un asunto que comienza en la tierra, Esse é o mistério de Cristo. es un misterio de Cristo. Aquilo que está no coração de Deus antes dos tempos eternos. Lo que está en el corazón de Dios antes de los tiempos Ele não eternos. vai nos permitir colocar as nossas mãos nisso. Él no nos va a dejar poner nuestras manos en él. É Ele quem vai fazer. Él tiene que hacer. Sim, através de nós. Es a través de nosotros. Mas é Ele quem vai fazer. Más es Dios que tiene que hacer. Então, antes de nos colocar em trabalho, Antes de nosotros ponernos a trabajar, Ele nos colocou assentados. Él nos pone sentados. Ele nos colocou em união com Ele. Él nos coloca en comunión con Él. Esse princípio Este principio não é um princípio apenas observado em Colossenses e Efésios. Este no es un principio que solamente se observa en Colosenses y en Efesios. Esse En princípio los Efesios. permeia todas as escrituras Es sagradas. un principio que atraviesa toda la escritura. Irmãos, isso é impressionante. Eso es impresionante. Se você gosta de ser prático, Si nosotros queremos ser prácticos, irmão, eu vou lhe dar um conselho nessa manhã. le vamos a dar un consejo en esta hora. Começando por mim que falo. Empezando por mí que estoy A hablando. verdadeira prática La verdadera é a práctica prática da presença de Deus. es la práctica de la presencia de Se Dios. entramos como sacerdotes Se- dentro do tabernáculo, Si entramos como sacerdote dentro del tabernáculo, esse é um serviço sacerdotal. ese es un servicio sacerdotal. E por que precisamos entrar como ¿Y sacerdotes? por qué necesitamos entrar como sacerdotes? Porque precisamos sair como representantes. Porque necesitamos salir como representantes. Então a entrada é sacerdotal. Entrar como sacerdote, A entrada é sacerdotal. la entrada es de sacerdotes, A saída é para o salida estabelecimento do reino. es representando el Para o reino, estabelecimento para do reino. establecer el reino. Não existe reino, irmãos, No existe reino se não houver si no hay o seu povo un pueblo diante do seu Deus. delante del Señor. O reino El reino é a esfera do Filho. es la, Esfera do es Filho. la esfera del Hijo, o es la, ¿ya? Sim, El ámbito del Hijo. sim. Eso. Não existe No existe nenhum reino ningún a reino, não ser o do seu Filho. a no ser por su Onde Hijo. estiver o Filho, Donde está el Hijo, aí está o reino. de ahí Deus. está el reino. Então não é onde está a igreja, No es donde está la é iglesia, onde está o Filho. es donde está el Hijo. Se estamos em união com o Filho, Si estamos en comunión con el Hijo, então aí está representado o ahí está reino. representado el reino. Então a entrada é sacerdotal, Entonces la entrada es mas sacerdotal, a saída é representativa. mas la salida es representativa. Então o andar de Efésios, En Efesios, o el andar en andar de Efesios, Efésios, el caminar de Efesios ele primeiro es primero, precisa ter o capítulo 1. necesita del capítulo 1. Nós vamos ver que andar Nosotros vamos a ver que caminar começa no capítulo 2. comienza en el capítulo Nós vamos 2. ver que muitas das nossas dificuldades Vamos a ver que muchas de nuestras é dificultades porque nós estamos andando no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo es 5. porque nosotros comenzamos a andar en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo Mas não 5 conhecemos o capítulo 1. y no conocemos los primeros Então capítulos. nem sabemos o que foi provisto para nós Y no sabemos lo que fue dado para e nosotros nem efetivamente onde fomos colocados. y ni siquiera sabemos dónde fuimos colocados. Então isso é muito importante para nós. Eso es muy importante para Nosso irmão nosotros. falava do Evangelho novamente essa manhã. Nuestro hermano hablaba del Evangelio nuevamente esta E o mañana. que é o Evangelho?
¿Qué es lo que es el as Evangelio? realidades de quem é o Senhor, La realidad de qué es el Señor, as realidades da sua obra la realidad de su e obra as realidades dos seus ensinamentos. y la realidad de su São enseñamiento, su todas enseñanza. provisões para nós, Son todas provisiones para para nosotros, que possamos andar para que dignamente, podamos andar como es digno del Señor, segundo a vocação que fomos chamados. según la vocación con que fuimos llamados. Não há possibilidade No hay ninguna de posibilidad andarmos de andar se não estivermos em união. si no tuviéramos en comunión, Em união com en Ele. unión con el Señor. Eu vou citar alguns textos para os irmãos. Voy a darle algunos textos a ustedes. Capítulos, vou só citar, vamos citando por causa do nosso tempo. O capítulo 5 de Mateus, El capítulo 5, no versículo de Mateo, 48, en el versículo 48, aí tem uma expressão tremenda. ahí hay una expresión tremenda. Sede vós perfeitos, Ser perfectos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no así como céu. vuestro Padre es perfecto. Esse é para os irmãos práticos. Esto es para los hermanos, Você tem que para ser que sea perfeito, práctico. Nosotros tenemos que ser perfectos, assim como así como estabelece o padrão. Así como se establece en la palabra. Quando você olha para esse texto Cuando usted mira ese e texto o termo é assim como, y cuando usted mira así como, o que isso quer dizer? ¿qué quiere Que decir assim eso? como o Pai é perfeito, Que así como el Padre es perfecto, você e eu temos que ser também. nosotros y usted y nosotros debemos ser perfectos. Simples assim. Simplemente así. Isso fala Eso de habla perfeição. de perfección. Sermos perfeitos. Ser Isso perfecto. não tem nada a ver com pagar suas contas, Eso no tiene nada que ver con pagar suas con contas pagar tus cuentas, e andar de uma forma correta aqui na Terra. andar una forma correcta en esta tierra. Ser perfeito como o Pai é perfeito Ser perfecto como el Padre es é um nível perfecto que você e eu nunca alcançaremos, es un nivel que nosotros no podemos alcanzar, com uma exceção. con una Se excepción, estamos em união com o Filho de Deus. si estamos en comunión con el Hijo de Por Dios. isso que o Senhor nos colocou primeiro em lugares celestiais. Por eso Él nos coloca primero en los lugares Nós celestiales. nunca atenderíamos essa demanda. Nunca podríamos llegar a la estatura de esta Mas demanda. você acha que o princípio é só de perfeição? Si nosotros creemos que el principio solo es de Não, perfección, tem outros também. hay más cosas Vamos todavía. mencionar alguns. Vamos a mencionar otros. O que dizer de unidade? ¿Qué podemos decir de la unidad? João 17 Juan 17 talvez seja o melhor texto para falar de es unidade. el mejor texto para hablar de la E o unidad. que fala lá? ¿Qué es lo que dice Que ahí? eles sejam Que ellos sean uno, como tu, ó Pai, como tú, oh está em Padre, mim estás en e mí eu em ti, y yo en ti, e eles sejam y ellos sean em nós. uno en nosotros. Assim como. Así como Esse é o padrão de unidade. ese es el patrón de unidad. Às vezes os filhos de Deus, A veces el Hijo de Dios, não aqui no Chile, no aquí en Chile, provavelmente no Brasil, probablemente en Brasil, muito provavelmente na cidade onde vivo. muy probablemente en la ciudad de Río, Às vezes nós achamos nosotros encontramos que comunhão que la comunión é simplesmente o fato de estarmos juntos. es simplemente el hecho de que estemos juntos. A minha Bíblia não diz assim. Mi Biblia no dice así. Eu acho que a sua também. La de ustedes tampoco. O que é a comunhão? ¿Qué es la comunión? João pode nos falar isso. San Juan puede Na hablarnos sua de eso. primeira carta. En su primera carta. Vocês lembram disso? ¿Ustedes se acuerdan de Quem eso? pode recordar desse ¿Quién se texto? puede recordar de ese texto? 1 João, Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. capítulo 1, versículo 3. Quem lembra desse texto? ¿Quién se acuerda de eso? Hã? O que temos visto e ouvido, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Lo que hemos visto y oído y lo que nuestras manos tocaron concerniente a la palabra Você de descendo vida. um pouco mais, Si nosotros bajamos ele vai un poco dizer: más, Isso vos anunciamos. eso es lo que le anunciamos. Para quê? ¿Para qué? Para que tenhais comunhão conosco. Para que tengamos comunión los unos con los Então o otros. centro da comunhão são os apóstolos? El centro de la comunión ahí son los apóstoles. Não, não, não. No, E a nossa comunhão es nuestra comunión. é com o Pai Es con el e Padre com seu Filho y Jesus. con su Hijo Jesucristo. Essa é aquela comunhão da Trindade. Esa es la comunión de la O Trinidad. Pai e o Filho no Espírito. El Padre y el Hijo en el Nesse Espíritu. mesmo nível de comunhão. En ese mismo nivel de comunión. Depois da realidade da obra de Cristo. Después de la realidad de la obra de O Cristo. Espírito Santo. El Espíritu O Santo, Espírito de Cristo. el Espíritu de Agora vem Cristo, trazer essa realidade para nós. nos puede traer esa realidad a nosotros. Comunhão é bem mais profundo do que estarmos juntos. La comunión es mucho más profundo que estar juntos. Porque às vezes estamos juntos em torno de coisas. A veces estamos juntos para una cantidad de cosas, Muitas coisas. para muchas cosas. Mas o que é a comunhão? Mas ¿qué es la É comunión? estar em torno de Cristo.
estar todos en Cristo. Quando Cristo é o nosso centro, Cuando Cristo es el se centro, somos muitos irmãos somos muchos e hermanos, Cristo é o nosso centro, y somos muchos hermanos y Cristo es nuestro centro, aí haverá comunhão. ahí habrá comunión. Certamente o Espírito vai obrar comunhão. El Espíritu va a obrar O comunión. que falarmos do perdão? ¿Por qué hablamos del perdón? Colossenses 3,13. Colosenses 3, Esse é o 13. nível de perdão. Ese es el nivel de perdón. Assim como Cristo vos perdoou, Así como Cristo nos perdonó, assim o quê? Assim façais vós também. así deben hacer ustedes O que también. você acha desse texto, irmão? ¿Qué encuentra que tiene ese Alguns texto? desses textos dá para ser prático? Son textos para vivirlo, para ser práctico. Dá para para praticá-los na nossa força? Es fácil practicarlo con nuestra De fuerza. forma alguma. De ninguna manera. Então não é possível andar No es posible andar sem antes estar assentado. sin antes estar Nós sentado. vamos entender Nosotros podemos que quando entender estamos assentados, que cuando nosotros nos se temos sentamos, a consciência e a visão celestial tenemos la conciencia y la visión que celestial, estamos unidos a que Cristo. estamos unidos con E Cristo. não vai colocar uma escada para ir para algum lugar no alto. No vamos a colocar una escala para subir a algún lugar Então alto. faça força para isso. No tenemos que hacer fuerza para eso. Apenas creia no fato Solamente creer en el hecho que Ele não só nos ressuscitou, que Él no solamente nos resucitó, não só morremos com Ele, no solamente reinamos con não Él, só ressuscitamos com Ele no no solo lugar de vida, resucitamos con Él para vida, mas também fomos assentados em regiões mas celestiais. también fuimos sentados en los lugares celestiales. Então, depois desse lugar, Después de esse lugar, aí começa a prática. ahí comienza la A práctica. verdadeira prática, La verdadera práctica. ela não sobe da terra. Ella no sale de la O tierra. que sobe da terra é Babilônia. Lo que sube de la tierra va... É Babilônia. Babilônia. O que desce dos céus, Lo que desciende del cielo, esse sim é um testemunho perfeito. ese sí es el testimonio Essa é a perfecto. Nova Jerusalém. Es la nueva Jerusalén. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Então, falando dessas duas cartas, Entonces, hablando de estas dos o cartas, que nós estamos fazendo, lo que nosotros estamos haciendo, estamos entremesclando. estamos mezclando, Los dos temas. intermezclando los dos temas. Colossenses fala do cabeça Colosense habla de la e cabeza Efésios, na sua totalidade, y Efesios en su totalidad fala do corpo, habla del da cuerpo, vida do corpo, de la vida del do cuerpo, serviço, del da servicio, natureza da igreja, de la do naturaleza de la serviço da iglesia igreja, y del servicio de da la iglesia vida da igreja. y de la vida de la Isso é iglesia. muito importante. Y eso es muy importante. Nós vamos ver alguns pontos Nosotros vamos a ver algunos puntos. e pedimos que o Senhor nos ajude Pedimos que el Señor nos ayude para que a nossa visão possa ampliar um pouco para mais. que nuestra visión pueda ser amplia, un poco más Vamos ampliada. ver, porque vamos ver agora Vamos a ver ahora algo relacionado à glória, algo relacionado con la gloria, porque o sentimento dos irmãos porque el sentimiento de los hermanos era que falássemos es era que hablásemos de Colossenses de Colosenses como a glória de Cristo como la gloria de Cristo e de Efésios y de Efesios como a glória da igreja. como la gloria de la Nós iglesia. entendemos Nosotros entendemos que gloria que é uma palavra es una que palabra precisa ser bem compreendida. que necesita ser muy comprendida. Vou bien convidar meus comprendida. irmãos agora todos juntos. Ahora que estos hermanos están todos juntos, Vou convidar meus irmãos a irem a Abacuque, capítulo 2. voy a invitarlos a Habacuc en el capítulo Capítulo 2. 2. Verso 12. Habacuc, capítulo 2, 13. versículo 13. Dice así: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, 14. porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amém. Então não vem do Senhor, Entonces, não vem do Senhor dos No. exércitos, ¿no viene el Señor de los ejércitos? que os povos trabalhem para o fogo. Que los pueblos trabajen para el fuego, Claro, irmão, porque haverá um dia porque vendrá un día que tudo que não foi feito em Cristo que todo lo que no fue hecho en Cristo vai ser consumido pelo fogo. va a ser consumido por el fuego. Por isso que é importante, irmãos, Por eso que es a importante edificação em Cristo. la edificación en Cristo. Porque o que Deus faz em nós, em Cristo, Porque lo que Dios
hace en nosotros en Cristo, isso é eterno. eso es eterno. Isso são pedras preciosas. Esas son piedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. Oro, plata y piedras Deus preciosas. edifica com esses materiais. Él es el que edifica con esos Então não materiales. é da vontade de Javé No es la voluntad de Dios que os homens se cansem, que los hombres se cansen, trabalhem, trabajen mas para o fogo. más para el fuego. Por que isso? ¿Por qué es eso? Porque há um propósito. Porque hay un propósito. Deus não colocou o homem na terra para trabalhar em vão. Dios no colocó el hombre en la tierra para trabajar. Nós en vano. estávamos vendo ontem Nosotros estábamos viendo ayer que o mistério de Cristo começa na eternidade que el misterio de Cristo comienza en la eternidad e tem o seu início no tempo, y tiene su inicio en el tiempo, no Gênesis. en Génesis. Então existe um homem e uma mulher criados, Entonces existe un hombre y una mujer creados, e depois desse homem e dessa mulher, y después de ese hombre y esa mujer, muitos, eles se multiplicarão. ellos se multiplicaron. E o que acontece aí? ¿Y qué es lo que sucede? Deus dessa sociedade Dios de esa sociedad vai tirar um povo para o seu nome. saca un pueblo para su nombre. Então não é da vontade de Deus que o homem trabalhe para o fogo. Entonces no es la voluntad de Dios que el hombre trabaje para el fuego. Qual é a vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de É Dios? que esse homem Es que ese hombre sirva para a expressão da sua glória. sirva para la expresión de su gloria. Então no versículo 14, Entonces en el verso 14, ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória. en el verso 14 dice, porque la tierra será lleno del conocimiento de su gloria. Ele não diz que vai ser cheia da glória. Él no dice que va a ser llena de la gloria. Por que ele não diz que vai ser cheia da glória? ¿Por qué no dice que va a ser llena de la Porque a gloria? glória já está presente. Porque la gloria ya está presente. Mas o que está acontecendo aqui? ¿Qué es lo que está sucediendo Os acá? homens é que não a reconhecem. Los hombres no la ven. Não a veem e não a reconhecem. Los hombres no la ven ni la pueden reconocer. Por que nós dizemos isso? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque glória fala da presença do próprio Deus. Porque la gloria es la presencia del propio É o Dios. próprio Deus. Es el propio Nós Dios. vemos Tiago, por exemplo, Nosotros vemos en Santiago, por ejemplo, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo que la fe, hermanos, que la fe en nuestro Señor Jesucristo em acepção de pessoas. no sea con acepción de Não personas. tem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no tenga la fe en nuestro Señor Jesucristo. E o texto diz: a glória. Y el texto dice la Está gloria. dizendo que o Senhor Jesus Cristo Está diciendo que el Señor Jesucristo é a glória. es la gloria. Então, nesse texto, junto com esse texto de Abacuque, Entonces, junto con el texto de Habacuc, nós observamos que a glória está em todo lugar. nosotros podemos observar que la gloria está en todo lugar. Porque se a glória é o próprio Deus, Porque si la gloria es el propio Dios, existe algum lugar onde ele não esteja? puede haber un lugar donde Dios no está. Ele está em todos os Él está lugares. en todos los lugares. O que ocorre então? Entonces, ¿qué es lo que É ocurre? que não há conhecimento dessa Es que glória. nosotros no tenemos conocimiento de esa gloria. Então, o assunto de Deus em relação à igreja El asunto de Dios con relación a la é iglesia a questão representativa. es que es una cuestión Porque representativa. se o Filho é a glória, Si el Hijo es la então gloria, esse é Colossenses. entonces eso es lo que dice A Colosenses. glória do Filho, La gloria del Hijo, não só no aspecto divino, no solamente en el aspecto divino, mas também no aspecto humano. también en el aspecto Ele é humano. glorioso como Deus Él es glorioso e ele como é Dios glorioso como Filho do y homem. es glorioso como Hijo del Ele hombre. é glorioso. Él es glorioso. Agora, onde está a glória da igreja? ¿A dónde está la gloria de la iglesia? Nos serviços práticos? En los servicios Na prácticos, manifestação do Filho de Deus nela. en la manifestación del Hijo de Se Dios. ele en é a ella. glória, Si Él es la gloria, então ele vai. Há uma necessidade. si Él es la gloria hay una necesidad, Se ele é a glória, há uma necessidade si ella es la gloria hay una necesidad, dele ser formado nela. tiene que ser formado. Não haverá glória na igreja No habrá gloria en la se iglesia Cristo não for si formado. Cristo no es formado en la iglesia. Cristo Cristo em en vós, nosotros, esperança da la glória. esperanza de gloria. Cristo, Cristo, tudo de Cristo. todo de En. Cristo, en A transmissão daquilo que é de en Cristo. la transmisión de aquello que Pelo hizo, Espírito, por el Espíritu, na palavra, en la no palabra ministério do novo pacto. y en el ministerio del nuevo Essa pacto. transmissão é importantíssima. Esa es la transmisión importante, Porque você não pode ficar apenas com a obra objetiva de Cristo. porque no solamente podemos mirar la obra objetiva de Se você Cristo. olha a obra objetiva, Si nosotros miramos la obra objetiva de você está Cristo, olhando para trás. nosotros estamos mirando hacia atrás. Mas quando você tem a experiência, Mas cuando nosotros tenemos la experiencia, então você está sendo conduzido para frente. nosotros estamos siendo conducidos o Então, llevados hacia esse é o frente. trabalho do Espírito Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Formar Santo. Cristo em nós. Formar a Cristo en Cristo nosotros. em vós. Cristo en nosotros. Não só na Bíblia, No solo en la Biblia, também na Bíblia, también la mas Biblia. em nós. Mas en Essa nosotros. transmissão é muito importante. Esa es la transmisión importante. A esperança da glória.
glória. Esperanza de la gloria. A esperança da glória. La esperanza de la Irmãos, gloria. que propósito maravilhoso o Senhor nos inseriu. Qué propósito maravilloso el Señor encierra o Eu tiene en penso esto. que nós não temos muita noção daquilo que fomos inseridos. Yo creo que no tenemos mucha noción de aquello que hemos comprendido, aquello que Você hemos sabe o que visto. Deus está fazendo? Usted sabe lo que Dios está A haciendo. Bíblia diz que Ele não dá sua glória a outrem, Dice que Dios no le da su gloria a no otro, sentido de alguém tomar a sua posição. de que alguno pueda tomar su posición. Mas Ele reparte com você e comigo Mal Él comparte con nosotros a sua glória. la gloria. O que é isso? ¿Qué significa A eso? sua dignidade. Su dignidad. Irmão, Hermanos, por mais que você tenha habilidade por más que nosotros tengamos para habilidades fazer qualquer coisa, para hacer cualquier cosa, faça um violão, por exemplo. toma una guitarra, por ejemplo, Isso é muito importante. es muy importante. Você consegue fazer um violão. Uno puede hacer una guitarra. Ok. Tenta fazer Trata de hacer, com que de alguma forma de alguna manera, ele lhe corresponda. Ele que, lhe corresponda. que la guitarra nos corresponda No a es nosotros. posible. No es posible. Ele vai fazer apenas o trabalho dele. Él va a hacer el trabajo que No. solo el trabajo de él. Mas não foi isso que o Senhor fez conosco. Mas no fue así como el Señor hizo con Irmão, tem nosotros, muita glória envolvida nisso. sino que hay mucha gloria Ele envuelta en nosotros. repartiu para nós Él nos repartió o aquilo nos que dio a ele nosotros mesmo é. aquello que él mismo Um es. violão nunca vai conseguir ser igual a você, Una guitarra nunca será igual a nosotros, mas você pode ser igual a Cristo. mas nosotros podemos sí ser igual al Señor. Ele repartiu a você e a mim a sua dignidade. Él repartió, nos dio a nosotros su divinidad, su Isso divinidad. é glória. Esa es la É o gloria. próprio Senhor Es Jesus. el propio Señor. A igreja é como a lua. La iglesia É como a lua, es como é a luna. la luna, allá, E não tem luz própria. que no tiene luz propia. Ela não tem luz própria. Ella no tiene luz propia. Quem brilha nela? ¿Quién brilla en ella? O sol da El justiça. sol de justicia. Esse é o nosso Senhor. Ese es nuestro Señor. Amém? Amén. Bendito seja o seu nome. Amén. Vamos a Colossenses capítulo 1, por favor, acompanhem comigo. Nós vamos ler alguns textos de Colossenses. Vamos a leer algunos textos de Colosenses. Como falando para os irmãos, é impossível a exegese. Como hablando para los hermanos es imposible. Impossível a exegese. Impossível texto por texto. Es imposible la exégesis, texto por texto. Né? Então vamos aos pontos que entendemos ser bastante importantes. Vamos a los puntos que creemos que son bastante importantes. Eu queria lembrar Yo quería acordarles a experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus no La- capítulo 16 de Mateus. la experiencia que Pedro tuvo con el Señor en el capítulo O 16 Senhor Jesus de certa Mateo. vez fez uma pergunta para Pedro, vocês lembram bem? ¿Ustedes se acuerdan de la pregunta que el Señor hizo para Pedro? Quem dizem os homens ser o filho do homem? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Aqui começa tudo, O irmão. el Hijo del Hombre. Aquí Aquí comienza comienza todo. Porque ele precisa realmente nos perguntar. Porque Él necesita preguntarnos E nós não sabemos responder. y a veces no sabemos Às responder. vezes é difícil entender essa forma do Senhor. Es difícil entender esa manera del Señor. Sempre quando ele pergunta, Siempre que Él hace una pregunta, normalmente ninguém dá a resposta. nunca se da una buena respuesta. É ele quem dá a resposta. Es el mismo que termina Ele dando faz la a respuesta. pergunta Él hace la pregunta E ele dá a resposta. y Él mismo hace da Quando la ele respuesta. faz a pergunta, Cuando Él hace la pregunta, se ele te perguntar alguma coisa, si Él nos pregunta alguna cosa, fica atento, irmão. queda atento. Provavelmente vai nascer uma revelação maravilhosa. Probablemente va a haber una declaración maravillosa. Por que isso é assim? ¿Por qué es así? Porque se ele está perguntando, Porque si Él nos está preguntando, você não tem revelação para responder. nosotros no tenemos revelación para Então, como a responder. gente resolve esse problema? ¿Cómo podemos resolver ese Ele problema? se revelando a nós. Él se puede Quando ele revelar a nos dá a nosotros. resposta do que ele nos perguntou, Cuando Él nos da la respuesta que Él nos preguntó, nasce uma revelação maravilhosa. nace la revelación Porque é maravillosa. ele quem tem a resposta. Porque Él es el que tiene la Só ele respuesta. tem a resposta. Solo Él tiene Esse respuesta. Deus é tão maravilhoso Si Dios es tan maravilloso que 2 e 2 para ele, que 2 y 2 para Dios, 2 mais 2 para ele, 2 más 2 para nem Dios, sempre dá 4. no siempre da Às 4. vezes dá 6, A veces da 6, dá 1, puede dar dá 1, 15 e meio. dá 15 e meio. Ninguém vai colocar o nosso Deus
Ninguém vai colocar o nosso Deus Ninguno va a colocar a nuestro Dios numa caixa de sapato. en una caja de O zapatos. caminho que Ele colocou diante de nós El camino que Él colocó delante é de um caminho que nosotros, nós nunca andamos antes. el camino que nunca hemos andado Você antes, nunca vai dominar esse caminho. nunca vamos a dominar Por ese isso que camino. você e eu precisamos depender do Por Espírito. eso que nosotros necesitamos depender del Se Espíritu. não dependemos, Si no dependemos, vamos andar segundo a nossa mente. vamos a andar según nuestra mente. Você põe a sua mente em ação Usted pone su mente en acción e aí você sabe quando você deve ir e quando você deve ficar. y nosotros sabemos dónde debemos ir, dónde debemos quedar o dónde debemos salir. E o diabo bem ao lado Y el diablo va al lado. vai nos conduzir nesse Él nos ponto. va a conducir ese tiempo. Sabe o que nós fazemos quando usamos a mente dessa forma? ¿Sabe lo que hacemos cuando usamos la mente de Quando esa a mente não manera? é colocada em Cristo e Cuando no la mente Espírito, no es colocada en Cristo, en el nós Espíritu, estamos dando pó para a serpente. nosotros estamos dando la forma de la Nós serpiente. estamos dando pó para a serpente. Estamos dando polvo para la Nós estamos dando serpiente. alimento para a serpente. Estamos alimentando la Porque é serpiente. disso que ela se alimenta. Porque dice que ella se alimenta Ela se alimenta do homem natural. ella se alimenta del hombre Do natural, pó. del polvo. Do pó. Então é muito bom Entonces es muy bueno quando nós precisamos de uma direção. cuando nosotros necesitamos Quando la nós não dirección. sabemos o que fazer. Cuando nosotros no sabemos Ah, cómo isso é hacer. maravilhoso. Eso es maravilloso. É uma crise, Es una crisis. mas é maravilhoso. Es maravilloso. Por quê? ¿Por Porque qué? quando você não sabe o que fazer, Porque cuando no sabemos cómo hacer, você tem dois caminhos. nosotros tenemos dos Ou você caminos. recorre à mente, Eh, ou recorre à sua o mente, recorremos la mente ou você recorre ao Espírito. o se recorre Se al você Espíritu. recorre ao Espírito, Si nosotros recurrimos al então ele Espíritu, vai te mostrar o caminho. Él nos va a mostrar el Se camino. você recorrer à mente, Si nosotros recurrimos a nuestra mente, então essa é uma esfera onde a serpente se move. hay una esfera donde el diablo se mueve. la Eu não serpiente estou se mueve. dizendo que você não precisa dos processos mentais. No, estamos diciendo que no se necesitan los procesos Eu não estou mentales. dizendo que a mente pertence ao diabo. Yo no digo que la mente pertenezca al diablo. Mas o assunto é que ele colocou diante de nós uma nova vida. El asunto es que Él colocó delante de nosotros una nueva Nós vida. participamos de uma nova criação. Nosotros participamos de una nueva creación. Tudo que era velho Todo lo que era viejo foi para o passado. fue pasado. Agora tudo se fez Ahora todo se hizo nuevo. novo. Nuevo. Lembra dessa palavra? ¿Se acuerdan de Se esa palabra? tudo se fez novo, Si todo se hizo como nuevo, você pode andar num caminho que você nunca viu? ¿cómo nosotros podemos andar en un camino que nunca vimos? Eu nunca vi esse caminho. Yo nunca vi É um un caminho camino. totalmente Es novo. un camino totalmente Então ele nuevo. nos deu o Espírito, irmãos, Entonces Dios nos dio el para que nós nos Espíritu, voltássemos para o Espírito para que nos volviésemos al e Espíritu soubéssemos andar nesse caminho y pudiésemos andar en ese que camino nós nunca andamos que antes. nunca hemos andado antes. Então isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Podemos depender do Espírito. Necesitamos depender Então del ele faz Espíritu. aquela pergunta para Pedro. Entonces él le hace la pregunta a Pedro, que Pedro. diz os homens ser o filho do homem? Entonces le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del O Hombre? negócio estava ruim por lá. El negocio estaba malo por un Eles já lado. estavam acreditando até em reencarnação. Ellos estaban criticando la encarnación. Eles estavam acreditando em reencarnação. Ellos estaban acreditando la encarnación, Porque estaban os homens creyendo en la encarnación. Porque citaram Jeremias e até João Batista. Porque algunos creían que... Eles citaram Jeremias e João Batista. ellos separan a Jeremías y Juan el Eles Bautista. achavam que esses era Jesus. Ou Ellos- que Jesus era esses. Y ellos encontraban que un personaje de eso era el Señor. Que coisa. ¿Qué cosa? Mas agora o Senhor vai dizer. Más ahora el Señor les Ele dice, vai mudar. Él cambia. Ele vai mudar o público. Él cambia al público. Vai continuar com a pergunta. Y que continúa con la Mas vai pregunta. mudar a audiência. Y cambia la E ele audiencia. fala, e vós? Y él le pregunta, ¿y O ustedes? que dizeis que eu ¿Qué sou? es lo que dicen? ¿Quién dicen E ustedes? que vocês yo soy? sabem o que Pedro falou. Y ustedes saben lo Tu que és Pedro o dijo. Cristo, Tú eres el o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo. Que revelação maravilhosa. Qué revelación maravillosa. Porque poucos capítulos atrás, Porque pocos capítulos o antes, que nos foi falado? ¿por qué no pudo No hablar? capítulo 11, En el capítulo ninguém 11, conhece o Filho senão o Pai. nadie conoce al Hijo sino al Ninguém Padre. conhece o Pai senão o Filho. Ninguno conoce al Hijo sino Ué, al se Padre. ninguém conhece, Si ninguno lo conoce, de onde que Pedro saiu com isso? ¿cómo que Pedro lo estaba conociendo? Ah, era como se Jesus dissesse: Era como que Jesús le hubiese dicho, isso é coisa do meu Pai. esas son cosas de mi Padre. Meu Pai foi quem falou para ele quem eu sou. Mi Padre fue el que te habló que Sabe yo qual soy. foi a revelação que o Pai deu? ¿Usted sabe cuál fue la revelación que el Padre le dio? Foi a revelação da cabeça de Colossenses. La revelación de la cabeza, de Foi Colosenses. Colossenses que o Pai mostrou a ele. Fue Colosenses lo que el Padre le mostró. Agora, quando Pedro recebe a revelação de quem é a cabeça, Ahora cuando Pedro recibe la revelación, que é ¿quién es o la Cristo, o cabeza? Filho do Deus Que vivente, es el Hijo del Dios viviente. agora ele está apto Ahora está en condiciones para compreender o corpo. para comprender Então, el todo. o corpo, El cuerpo.
Por que nós temos tanta dificuldade em entender a igreja? ¿Por qué nosotros tenemos tanta dificultad en entender la iglesia? Ah, irmão, se você quer entender a igreja, você vai a um seminário. Si usted quiere entender la iglesia, usted puede ir a un E o seminario. que você vai fazer lá? ¿Qué va a ir a hacer Você allá? pede um professor Usted le pide a un profesor de eclesiologia de eclesiología, que te fale exaustivamente sobre a igreja. que le diga en forma exhaustiva lo que es la E iglesia. quando ele falar por volta de 4 anos, Y cuando él le habla después de 4 então años, você será graduado. usted se gradúa E o teu conhecimento y tu é conocimiento puramente sobre a igreja. es puramente sobre la Mas iglesia. quando nós vamos ouvir você falar sobre a igreja, Mas cuando nosotros oímos hablar sobre la você iglesia, vai conseguir falar de tudo, usted va a poder hablar de todo, menos da igreja. menos de la Por que iglesia. isso é assim? ¿Por qué va a ser así? Porque a revelação da igreja Porque la revelación de la não iglesia começa na igreja. no comienza con la Onde iglesia. começa a revelação da ¿Dónde igreja? comienza la revelación de la Na iglesia? revelação de Cristo. En la revelación de Quando Cristo. você conhece o cabeça, Cuando usted conoce la então cabeza, você conhece a igreja. usted conoce la iglesia. Por que ainda Porque ainda todavía temos tanta facilidade tenemos tanta a nos facilidad dividirmos, por exemplo? para dividirnos. Isso é uma coisa muito fácil Eso es fazer. una cosa muy especial que ocurre. Mas nós somos os irmãos Nosotros somos los que hermanos temos a revelação da igreja. y tenemos la revelación de la O iglesia. Brasil está cheio disso. En Brasil está lleno Os de grupos eso. agora separados Los grupos ahora se separan. não são os grupos denominacionais. No son grupos internacionales. São os grupos Son los dos grupos. chamados irmãos da visão da igreja. Son los hermanos mismos de la visión de la iglesia. Isso me chama muita atenção. Eso llama mucho la O atención. que está acontecendo? ¿Qué es lo que está Se sucediendo? tivermos uma visão sadia, Si nosotros tuviéramos una visión se verdadera, tivéssemos uma visão sadia, se tivermos uma visão si sana, tuviéramos una visión sana, por que eso. ainda nos pelejamos tanto? ¿Por qué nos peleamos tanto? É estranho isso. Es raro eso. Mas o Senhor vai nos mostrar Más el Señor nos que não há muestra revelação adequada da igreja, que no hay una revelación adecuada de se la não há iglesia, revelação de quem é Cristo. si no hay una revelación de quién es Cristo. Cristo nunca Cristo nunca nos daria um exemplo Cristo nunca nos daría un ejemplo de sermos divisivos. de que nosotros nos dividiéramos. Esse exemplo não existe em Jesus. Ese ejemplo no existe en Jesús. Esse é um homem que sofre o dano. Ese es un hombre que hace daño. Esse é um homem capaz de escolher a cruz Es un hombre capaz de escoger la para cruz morrer por pessoas que são seus inimigos. para morir por Jesús y aún por sus enemigos. Jesus morre por seus inimigos Jesús muere por sus enemigos porque ele escolhe. porque Él escoge. Ninguém tirou a sua vida. Ninguno quitó su Não vida. fizeram uma trampa para ele, No hicieron ninguna trampa para Él. pegaram ele e levaram à cruz. Lo tomaron a Él y lo llevaron a la Foi cruz. ele que entregou a sua vida Fue Él que entregó voluntariamente. su vida. Provavelmente ainda no momento de deitar sobre a cruz, Probablemente aún en el momento de fijarse o quedarse en la cruz. não levaram ele para lá. No lo llevaron a Foi ele que Él. ajeitou o seu corpo sobre ela. Él dejó caer su cuerpo sobre ella. Isso é tremendo, irmão. Eso es algo Esse é o glorioso, hermano. exemplo que ele nos dá. Ese es el Então, ejemplo quando que Él temos nos da. visão dele Nosotros cuando tenemos la visión de e Él, estamos em íntima união com ele, estamos en íntima comunión con Él. o que é a prática dessa relação? ¿Qué es la práctica de esa relación? A igreja. La iglesia. A igreja La é iglesia, a obra la iglesia es la obra, ou o fruto el fruto de pessoas de personas que estão em união com Cristo. que están en comunión con Cristo. en unión Então, con Cristo. essas duas revelações são maravilhosas. Esas dos revelaciones son A maravillosas. primeira é que Cristo é o Deus vivente. La primera es que Cristo es el Dios viviente. Já que Pedro recebeu essa revelação, Ya que Pedro recibió esa revelación, já que o Pai falou para Pedro quem é Jesus, ya que el Padre le habló a Pedro quién era Jesús, agora então, ahora entonces Jesus pode dizer para Pedro Jesús le puede decir a Pedro quem é a igreja. quién es la iglesia. Lembram disso? ¿Se acuerdan de eso? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Sabe o que é filho de Jonas? ¿Sabe qué quiere decir hijo de Jonas Jonás? era um dos nomes mais comuns naquela época. Jonás era uno de los nombres más Era como comunes se de aquella dissesse época. para ele, filho de ninguém. Era como un hijo de nadie. Bem-aventurado és tu, Bienaventurado eres tú, porque não foi carne e sangue que te revelou. porque no fue carne ni sangre que te lo Irmão, reveló. quanta revelação de carne e sangue nós ainda temos. Cuánta revelación de carne y sangre. Por isso ainda todavía no tenemos. tanta peleja entre Por nós. eso que hay tanta pelea entre Mas que o Senhor nosotros. tenha piedade de nós. Más el Señor Que tenga o Senhor nos misericordia de faça nosotros achar o caminho de volta. para poder que o Senhor encontrar nos el camino faça de achar o vuelta. caminho de Que el volta. Señor nos haga encontrar el Que camino nos de vuelta. encontremos com Ele, Que nosotros nos podamos encontrar con Él. para que o resultado seja uma igreja sã. Para que el resultado
lado sea una iglesia e sana represente ao Senhor aqui na y terra. represente al Señor aquí en la tierra. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amén, Señor. Colossenses, então, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Eu sou muito grato aos meus irmãos nessa tarde. Eu sou muito grato aos meus irmãos nessa tarde. Amén. Ya, dice que él está muy agradecido con los hermanos esta tarde. Amén. Y ellos también dicen que están agradecidos con vosotros. Porque depois do almoço, Porque después del almuerzo, o assunto do metabolismo el asunto del metabolismo está totalmente presente. está totalmente presente. E os irmãos estão resistindo aí Y firmemente. los hermanos están resistiendo heroicamente. Ô irmão, vou procurar ser breve. Voy a ser rápido y corto. Eu costumo também dizer, Yo también acostumbro a se eu decir, demoro um pouco, si yo tardo un poco, depois eu demoro mais uns 6 ou 7 anos a voltar naquele lugar. yo tardo de 6 a 7 años en volver a ese lugar. Então fique tranquilo. Así que quédese Se eu tranquilo. demorar um pouco, Si yo me demoro un poco, eu não vou voltar ano que yo no voy vem. a volver al año que viene. Vamos a Colossenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Senhor, continuamos a pedir a sua graça. Sí, Padre. Continuamos pidiendo tu gracia. Nós estamos descansados em Ti, Senhor. Estamos descansando en ti. Pedimos que o Senhor nos conduza Pedimos que nos conduzca el Señor e que o Senhor nos guarde. y que el Señor nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Versículo 3. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Verso 9. Por esta razão, Por lo cual nós também, desde o dia em que ouvimos, también nosotros, desde el día que lo oímos, não cessamos de orar por vós. no cesamos de orar por vosotros. Existe algo maravilhoso aqui, Existe aquí algo maravilloso, o princípio da edificação el principio de la edificación é a oração. es la oración. É impressionante, irmãos. Es impresionante, hermanos. Você vai ver que esse é o ponto Usted va a ver que ese es el punto onde nós mais somos atacados na vida da donde igreja. somos más atacados en la vida de la iglesia. Quando você marca um encontro Cuando usted marca un encuentro para ter cânticos, por exemplo, para tener cánticos, por ejemplo, muitos de nós comparecemos. muchos de nosotros comparecemos. Não há nenhum problema No hay nisso. ningún problema en eso. Qualquer tipo de encontro entre cristãos, Cualquier tipo de encuentro entre cristianos, sempre aparecem muitos cristãos. siempre aparecen muchos hermanos. Quando é para cristianos. comermos juntos, por Si exemplo, vamos a comer juntos, aparece mais gente ainda. aparece todavía más gente. Inclusive gente que nem cristão é. Inclusive gente que no es ni cristiana. Se inclusive há algum não cristão entre nós, Y si acaso hay alguno que no es cristiano entre nosotros, sinta-se à vontade. siéntase a voluntad A casa es suya. entre nosotros. La A casa, casa é es sua. suya. Mas veja bem, Mas vea bien, quando nós marcamos uma reunião cuando de oração marcamos una reunión de oración lá na cidade onde eu vivo, allá en la ciudad donde yo vivo, isso efetivamente não acontece por aqui. yo sé que eso no acontece por aquí. Sabe quantas pessoas aparecem? ¿Sabe cuántas personas aparecen? Você pode contá-las como na palma da sua mão. Puede contarlas con una mano. Assim que acontece. Así acontece. Mas sabe o que ocorre, irmãos? ¿Sabe qué ocurre? A igreja não pode ser edificada, La iglesia no puede ser edificada porque o princípio de porque edificação el principio de edificación envolve guerra. envuelve guerra. Você sabia disso? ¿Sabía de eso? Você não consegue ver ninguém com chifre, Usted no puede ver a nadie con cuerno, nem com rabo, ni con cola,
nem com cheiro de enxofre. ni con olor de azufre. Você não consegue ver, No consigue verlo. mas você também não consegue ver o avanço da igreja. Tampoco consigue ver el avance de la De iglesia. alguma forma, De alguna manera, as coisas que estamos fazendo las cosas que estamos estão haciendo sofrendo prejuízo. están sufriendo perjuicio. Esse princípio de oração no início da Ese carta, principio de oración al inicio de la carta, preste bem atenção ponga nisso. mucha atención en Isso esto, vai ajudar você e a mim. nos va a ayudar. Esse princípio aparece em todas as cartas de Ese Paulo. principio aparece en todas las cartas Não de só Pablo. Efésios e No Colossenses. solo en Efesios y Colosenses. Paulo entende pelo Espírito Pablo Santo, entiende por el Espíritu porque Santo, ninguém sabe orar como porque convém. nadie sabe orar Se como Paulo está se conviene. colocando para orar, Si Pablo se colocaba para orar, por que ele está se colocando para ¿por orar? qué se colocaba para orar? Paulo é um homem sensível ao Pablo Espírito. es un hombre sensible al Espíritu. Então o Espírito está mostrando a necessidade. El Espíritu es el que muestra la necesidad. É o Espírito quem faz isso. Es el Espíritu el que hace eso. Então Paulo, num outro momento, ele se coloca de joelhos. Entonces, en otro momento, Pablo se coloca de Aqui no rodillas. versículo 9 ele diz, por esta razão. En el versículo 9 dice, por esta razón. Agora, sabe qual é a razão de Paulo? ¿Cuál es la razón de Pablo? É a maneira como os irmãos já começavam a caminhar em Colossos. Es la manera como los hermanos comenzaron a caminar. Eu queria que você en Colosas. prestasse atenção aqui, por Me favor. gustaría que ponga mucha atención aquí, por favor. No versículo 4, En el verso 4 diz assim: dice así: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús e da caridade que tendes para com y todos os del santos. amor que tenéis a todos los santos. Então o versículo 9 Entonces, en el versículo 9 precisa ser unido a esse princípio. es necesario unirlo a este O principio. versículo 9 com o versículo 4. El versículo 9 con el 4 Porque no versículo 9 ele vai dizer, por esta razão. dice, por lo cual, por esta razón. então se os irmãos Entonces, si los hermanos da igreja de de la Colossos iglesia de Colosas estão em dois movimentos, están en dos movimientos, nós vamos explicar isso. vamos a explicar esto. Paulo continua a oração Pablo continúa orando para que eles sejam cheios do pleno para conhecimento que da sua ellos vontade. sean llenos del conocimiento pleno de su voluntad. Então vamos nos deter aqui por enquanto. Detengámonos entonces por enquanto aquí. Porquanto ouvimos da vossa fé Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, da vossa fé de em Jesus vuestra Cristo fe en Jesucristo e da caridade que y tens. del amor que tenéis Você unos para observou con que otros, existem dois movimentos aqui? se dan cuenta que hay dos movimientos aquí. Eles primeiro Primero, estão na fé do están Filho de en Deus. la fe del Hijo de Dios. Essas regiões celestiais. Eso es en regiones celestiales. Mas não só isso. Mas no solo eso. Eles também têm amor entre os Ellos irmãos. también tienen amor entre Então los são dois hermanos. movimentos muito claros. Y son dos movimientos muy O claros. primeiro está em direção a El Deus. primero en dirección a O Dios segundo está em direção aos y el irmãos. segundo en dirección a los E não hermanos. somente os irmãos. Y no solamente a los Porque hermanos. tudo leva a esse princípio, Porque irmãos. todo lleva ese principio. Você não tem como ser horizontal No primeiro. tienes cómo ser primeramente horizontal. Você não tem como amar a sua No esposa. tienes cómo amar a tu esposa. Porque como devemos amá-la? ¿Cómo debemos amarla? Como Cristo amou a igreja. Cristo amó a la iglesia. Então como vamos ser horizontais ¿Y cómo primeiro? vamos a ser primero horizontales? Onde está esse texto? ¿Dónde está el Que texto? devemos amar nossas Que esposas. debemos amar a nuestra esposa. Onde está o texto ¿Dónde está el que texto elas devem se de sujeitar que aos ellas nossos se deben maridos? sujetar a sus maridos? Esse é o capítulo 5. Eso está apenas en el Eso ya está capítulo lá no 5, final. por allá al final. Essa é a prática, esse é o Esa es andar. la práctica y el andar. Mas como se pode andar? Mas ¿cómo se puede Como se andar? pode mover ¿Cómo se horizontalmente? puede mover horizontalmente? Se primeiro não nos movemos si primero no nos verticalmente. movemos verticalmente. Você viu qual é o nosso problema? Usted ve cuál es nuestro problema. Então, como pode se cumprir o capítulo 5? ¿Cómo se puede cumplir el capítulo 5? Homens amando as suas mulheres, Hombres amando a sus mulheres mujeres, respeitando e sujeitando aos seus maridos. respetando y sujetándose a sus maridos. Se primeiramente Si primeramente não há um movimento no hay un vertical. movimiento vertical. Então era isso que os irmãos de Colossos já Eso estavam era vivendo. lo que los hermanos de Colosas ya estaban E viviendo. isso aqui tem grande Y significado eso para tiene nós. gran significado para Vamos nosotros. começar com Gênesis capítulo Vamos a 1. comenzar por Génesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo En 26. el capítulo 26 del verso Diz lá, 1 de façamos Génesis, o dice, homem hagamos al hombre a nossa imagem, a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança, conforme a nuestra semejanza, e domine
y domine. Por que Deus... Senhorei. Por que Deus quer que o homem domine? ¿Por qué Dios quiere que el hombre domine? Porque Deus quer estabelecer o seu reino na Porque Dios terra. quiere establecer su reino en Nós la sabemos que tierra. depois que o homem caiu, Sabemos que después de que el hombre cayó, agora até uma guimba de cigarro domina. ahora una Uma coisa de cigarro pequeno. una colilla de cigarrillo domina. Ele era quem tinha que dominar. Mas era el hombre el que tenía Agora que olha o dominar. princípio na criação. Miren el principio Façamos de la o creación. homem Hagamos al a hombre nossa imagem, a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança. conforme a nuestra semejanza. Você sabe que você tem um espírito, que é o Usted sabe espírito que tiene humano. un espíritu, el humano, Por isso que fomos feitos em y semelhança. por eso fuimos hechos en semejanza. Porque Deus não corre nas nossas veias Porque Dios no recorre por nuestras venas. e nem apenas trafega dos nossos solamente aspectos hace psicológicos. Tráfico en nuestros aspectos psicológicos. Deus é espírito. Dios es espíritu. Por isso nos deu um Y espírito. por eso nos dio un espíritu. Então a união do La Espírito de Deus unión del Espíritu de com o Dios nosso espírito, con nuestro a espíritu, vida de comunhão com Deus, la vida de comunión con Dios, projeta uma imagem. proyecta una imagen. Não é assim que ocorre? ¿No es así que ocurre? Se você tem um retroprojetor, Si tienes un retroproyector, você quer projetar uma imagem quieres lá, proyectar allá alguna imagen, você tem que colocar a semelhança de lá, daqui com o que você quer projetar lá. que colocar la semejanza de aquí en lo que tienen que proyectar allá. Então você coloca aqui algo Colocas algo e aquí vai ser projetado lá. y eso es lo que va a ser Deus nos proyectado deu um allá. espírito Dios nos dio un espíritu para que à medida em que para vivêssemos que com Ele, en la medida que vivimos con Él, uma imagem fosse entonces, projetada. una imagen fuese proyectada. Quem é essa imagem? ¿Quién es esa imagen? O seu filho. Su hijo. Porque o seu filho Porque su hijo é a esfera do reino, es la esfera del é a reino, esfera do domínio. la esfera del Não há dominio. domínio sem o No hay filho. dominio sin el hijo. Deus sabe muito bem Dios disso. sabe muy bien eso. Nós é que temos dificuldade de entender. Nosotros debemos cuidarnos de Então não entender tem eso. nada a ver com bom No comportamento. tiene algo a ver con meramente buen Tem a ver com comportamiento. projeção de uma Tiene que imagem. ver con la proyección de una E imagen. essa imagem é o seu Y esa filho. imagen es su hijo. Olha que coisa interessante. Mire qué cosa No interesante. capítulo de Gênesis En 1:26, el capítulo 1, verso 26 de Génesis, diz que o homem foi feito à ahí imagem. dice que el hombre fue hecho a la imagen. Mas quando nós chegamos em Mas Colossenses, cuando llegamos a Colosenses, quem é a imagem? ¿quién es la imagen? O Filho de Deus. El Hijo de Dios. Ele é a imagem do Deus Él es la invisível. imagen del Dios Então invisible. nós temos duas realidades aqui. Ustedes vemos aquí dos realidades. O Filho de Deus como a El imagem Hijo de Dios como e o imagen homem que foi criado à y el imagem. hombre creado a su imagen. Quando você chega em Romanos Cuando capítulo 8, llegamos a Romanos 8, lá no versículo en 29, el verso 29, diz que nós estamos sendo dice que formados nosotros estamos siendo conformados a esta imagem. a esa imagen. Claro que o pecado nos deformou, Claro que el pecado nos ha deformado. então agora nós estamos sendo y ahora conformados. estamos siendo conformados. Vai juntando esse quebra-cabeça, irmãos. Ahí se va juntando el rompecabezas. Então você tem no Gênesis o homem é a imagem, Entonces tienes en Génesis al hombre a su mas em imagen. Colossenses você Mas tem, en Colosenses usted tiene você dá um passo a da mais. un paso más. Então é o filho quem é a Y es imagem. el Hijo quien es la imagen. Então você agora em Romanos Ahora entonces en Romanos você descobre que nós estamos sendo descubre que nosotros estamos edificados siendo nessa imagem. edificados en esa imagen. Cristo, Cristo vós, y vosotros. em. Cristo en... Então vamos colocar nessa ordem. Vamos a ponerlo en ese orden. Cristo, Colossenses 1:15. Cristo, Colosenses 1:15, Él es la imagen. Amém? Romanos Y 8:29. Romanos 8:29, Estamos sendo siendo configurados conformados a a su essa imagen. imagem. Conformados a esa Qual a imagen. imagem? ¿Cuál es la A imagen? imagem de Cristo. La imagen de Esse é Cristo. Cristo em vós, Cristo en a vosotros, esperança la esperanza da glória. de la gloria. Mas também tem algo aí. Ahora, hay algo ahí. Existe um espírito que não está nada satisfeito com isso. Y Um hay espírito. un espíritu que no está satisfecho con eso. Toda vez que estamos envolvidos nesse Siempre que processo, estamos envueltos en este proceso, ele está aí para nos torvar Él está para estorbar de alguma forma. de alguna Então o otra Deus manera. desse século cegou o El Dios entendimento de este siglo dos cegó incrédulos el entendimiento de los para que incrédulos, não lhes para que resplandeça no les resplandezca a luz do la Evangelho luz del Evangelio da glória de de la Cristo, gloria de Cristo, que é a el imagem cual es la imagen de de Deus. Dios.
Então há um trabalho aí Hay entonces un trabajo para que a gente não seja edificado para em que la Cristo. gente no sea edificada en Cristo. Mas vamos mais além. Vamos un poquito más allá. Quando você chega no capítulo 11 e no final do capítulo 11 e no início do capítulo 12 de Gênesis, Cuando llegas al inicio del capítulo 11 y del 12 en Génesis, você encontra um homem que foi chamado. encuentras un hombre que fue llamado, Esse homem é Abraão. que es Abraham. Vocês lembram disso? ¿Se acuerdan? A palavra para Abraão foi: La palabra para Abraham fue: anda em minha presença. anda en mi presencia sé perfecto. y sé perfecto. É o mesmo princípio. Es el mismo principio. Andar na presença de Deus, Andar en su presencia. para que possamos também Para que andar em podamos perfeição. también andar en É perfección. o mesmo princípio. Es el mismo principio. Por que isso é assim? ¿Por qué eso es así? Porque Deus quer um reino Porque de sacerdotes. Dios quiere un reino de sacerdotes. Não é um reino de pessoas que fazem muitas coisas. No un reino de personas que hacen muchas cosas. Claro que como sacerdote nós Claro, podemos fazer como coisas. sacerdotes podemos hacer E cosas. efetivamente nós Y temos muito efectivamente trabalho para tenemos fazer. mucho trabajo que hacer. Onde está o problema? Pero ¿dónde está el O problema? problema é que nós queremos fazer as El coisas, problema mas sem es que Ele. nosotros queremos hacer las cosas sin Nós Él. queremos uma igreja como Éfeso. Queremos una iglesia como la de Éfeso. Nós sabemos que os especialistas Sabemos que los especialistas dizem que Efésios é a carta mais dicen profunda que do Novo Efesios es la Testamento. carta más profunda del Nuevo Então, os Testamento. irmãos que vivem nessa comunidade Entonces los hermanos que viven en esa comunidad de gostariam Éfeso, de estar identificados com Corinto ou com Éfeso? ¿les gustaría estar identificados con Corinto o con Éfeso? Ah, queremos estar edificados com Éfeso. Ah, con Éfeso. Claro, não queremos saber de Claro, não Corinto. queremos Deixa saber Corinto nada para de lá. Corinto, deixa Bate Corinto na para madeira, lá. irmão. Isola, como dizemos. Sí. O sea, Ninguém quer saber tocar la disso. madera es como hacer alguna señal supersticiosa. Mas, irmão, você sabe o que aconteceu com Éfeso? ¿Saben lo que le pasó a Éfeso? Perdeu o testemunho. Perdió el testimonio. Você vai naquelas igrejas na Turquia, Usted se va allá en Turquía para ver iglesias, parece que você encontra todas elas lá, para que va a encontrar todas ellas allá. com exceção de Éfeso. Éfeso no Diz que é está. uma cidade 100% muçulmana. Es una ciudad 100% musulmana. Perdeu o candeeiro. Perdió el E candelero. por que isso? ¿Por qué? Porque não teve cuidado Porque no tuvo cuidado com o melhor amor. con el primero mejor Com amor, relacionamento el amor com primero, Deus. el relacionamiento con Dios. A gente pode ter muita escritura na La cabeça, gente puede tener en la cabeza la escritura, irmão, mas se isso não nos leva a um relacionamento profundo com o Senhor, mas si eso no nos lleva a un relacionamiento profundo con Dios, não existe igreja. no hay iglesia. Existe uma igreja, Existe una mas ela é iglesia, apenas nominal. mas nominal. Ela não tem como ser efetiva. No tiene cómo ser efectiva. Então ele chama o desejo do coração dele, Entonces el deseo del corazón é um de él reino es sacerdotal. un reino sacerdotal. Mas quando você vê o Antigo Testamento, Cuando miras el Antiguo ali Testamento, no capítulo 19 de Êxodo, vamos continuar citando e vamos seguindo. Vamos a seguir citando ahí también Éfeso, No capítulo 19 de Êxodo, en el capítulo 19? Éfeso. Não, Êxodo. Êxodo. Ah, Éxodo, no Efesios, sí. no En el capítulo 19 de Éxodo Nós temos ali tenemos allí segundo chamamento. un segundo O llamamiento. primeiro chamamento El primero foi para que eles saíssem de fue para Ramsés. que salieran de allá de Ramsés E eles foram libertos daí. y fueron libertados. Depois o de allá. Senhor novamente falou com o Luego povo de Israel. nuevamente el Señor le habló al pueblo de Israel. E esse chamamento agora Y ese llamamiento era para que ahora eles fossem um reino era para sacerdotal. que ellos fuesen un reino sacerdotal. Porque Deus sempre pensou dessa forma. Dios siempre pensó así de de esa povo manera, que estivesse un com pueblo que estuviese con él. Ele não quer só Éfeso. Él no quiere solamente Primeiro a ele Éfeso. quer Colossenses. Primero quiere Colosenses. Se ele tiver Si Colossenses, él tuviera Colosenses, se um povo si un pueblo numa determinada en localidade determinada localidad compreender Colossenses, comprende Colosenses, compreender a Cristo como nosso comprende a cabeça, Cristo como nuestra como cabeza, nosso Senhor, como nuestro Señor, que estamos em união com que Ele, estamos en unión con él. se mantemos isso, Si mantenemos eso, nós teremos Éfeso. Nós teremos entonces Éfeso. vamos a tener también Éfeso. Mas se temos apenas Éfeso, Si solo tenemos Éfeso, corremos o risco corremos el de riesgo perder o de candeeiro, perder el de candelero, perder o de testemunho. perder el testimonio. Porque a luz que brilha no Porque la candeeiro luz que brilla en el candelero não é a luz da no es igreja, la luz de la iglesia, é a luz do es Espírito. la luz del É o Espírito que Es brilha nela. el Espíritu el que brilla en ella. Isso temos que pôr bastante Y atenção. a eso tenemos que ponerle bastante atención. Então esse chamamento
para o povo de Israel ese llamamiento para el pueblo de é para Israel reino de de sacerdotes. tener un reino de Mas o sacerdotes. que aconteceu? ¿Qué aconteció? Poucos capítulos depois, ¿Cuáles fueron los siguientes eles capítulos? fizeram um bezerro de ouro. Hicieron el becerro de oro. Vocês lembram disso? ¿Se acuerdan O de que eso? aconteceu? ¿Qué aconteció? Perderam o sacerdócio. Perdieron el sacerdocio. Vocês lembram bem disso? ¿Se acuerdan de eso? Mas houve um outro caso. Mas hubo otro caso. Quando o Senhor foi julgar isso Cuando através el de Señor Moisés, fue a juzgar eso a través de Moisés. vocês lembram que uma tribo ficou do lado do Senhor. ¿Se acuerdan que solamente una tribu se quedó de parte del Que Señor? tribo foi essa? ¿Cuál fue? Hã? Levi. La de Leví. E o que ocorreu? ¿Qué aconteció? Eles passaram a espada nos seus Ellos próprios. pasaron la espada a sus propios Nos seus próprios parentes. A sus. Isso é o julgamento da Ese carne. es el juicio de la carne. É assim que acontece. Así es que acontece. Mas algo maravilhoso Mas acontece. hay algo maravilloso que O Senhor aconteció. novamente vai nos mostrar esse Dios princípio. nuevamente nos va a mostrar ese Os principio. sacerdotes vão continuar, os Los da ordem de Arão, sacerdotes van a continuar la orden de Aarón diante de Deus. delante de Dios. Mas agora Deus vai chamar os Mas levitas Dios va a llamar a los levitas para servir a casa. para servir a la casa. Isso não é maravilhoso? ¿No es eso maravilloso? Porque esses dois ministérios Porque esos dos ministerios foram fundidos fueron fundidos na cruz de Cristo. en la cruz de O Cristo. que aconteceu, ¿Qué irmãos? aconteció? Apocalipse capítulo 1 Apocalipsis 1 diz que por seu sangue dice que por su sangre fomos constituídos reino de fuimos sacerdotes. constituidos un reino de sacerdotes. Irmão, isso estava totalmente esquecido no Eso Antigo estaba Testamento. olvidado en el O Senhor Antiguo fechou Testamento. essas portas. El Señor cerró esas Nós puertas. temos um grande privilégio. Hoy nosotros tenemos un gran Nós não privilegio. precisamos de ninguém Ya no necesitamos de otro para fazer essa para inter-relação hacer entre nós e esa Deus. relación directa con Dios. Esse caminho foi aberto para Ese nós. camino ya fue abierto para Nós somos o nosotros. reino Ahora sacerdotal neotestamentário. nosotros somos el reino sacerdotal del Nuevo Testamento. Mas nós não somos somente No sacerdotes. somos solamente sacerdotes, Nós também somos levitas. también somos levitas. Foi isso que foi instituído. Fue eso lo que fue instituido. Nós podemos dizer que os dois ministérios foram Podemos decir incluídos. que ahora los dos ministerios están juntos. Então, na medida que servimos a Deus como En la sacerdotes, medida que servimos a Dios como sacerdotes, podemos servir a casa como podemos levitas. servir a la casa como levitas. Então, é esse o princípio que aparece Ese es aqui el em principio Colossenses. que aparece en Colosenses. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Oyendo de vuestra fe en Cristo E da caridade y que del tende para com os amor de santos. unos para con los otros. Por exemplo, para se você los quer santos. dar um abraço ao seu irmão, Si quieres darle un abrazo a tu hermano, em que espírito você pode dar esse ¿en abraço? qué espíritu le puedes dar ese abrazo? Num espírito que começa aqui na terra ¿En un espíritu que tiene inicio en la ou um tierra? espírito que está nas regiões ¿O celestiais? en un espíritu que proviene de la región Às vezes você até celestial? abraça alguém, A veces abrazas você a até alguien gostaria de derramar algumas lágrimas, y quizá pueda derramar unas lágrimas, você não consegue fazê-lo. pero usted quisiera, pero no puede. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque esse amor é Cristo. Porque ese verdadero amor es Cristo. E onde está Cristo? ¿Y dónde está Cristo? No nosso espírito, En nuestro nas espíritu, regiões en celestiais. las regiones celestiales. Tudo funciona dessa forma, irmãos. Todo funciona de Não esta há nada forma. fora de No Cristo. hay nada fuera de Cristo. Tudo está em Cristo. Todo está en Cristo. Agora, Cristo está em Ahora, nós é uma coisa, Que Cristo esté en nosotros es una cosa. outra coisa é nós Y otra estarmos em cosa Cristo. es que también nosotros estemos en Cristo. Não vamos abrir mão No vamos a abrir nuestra Daquilo mano, que no já vamos nos a foi soltar dado. Daquilo que já nos foi dado. ya. O que nos foi dado? ¿Qué nos fue dado? Um reino de sacerdotes. Un reino sacerdotal. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Podemos servir a Y Deus podemos servir a Dios. e podemos servir a casa. Y también podemos servir Nessa a la casa. mesma ordem. En ese mismo orden. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ver um outro texto, Veamos otro texto. versículo 9 ainda. Todavía el 9 de Colosenses 1. A parte B do La verso. parte B del versículo. Y de pedir que seáis plenos o llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10. para que andéis, verso 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amém. Amén. Quanta coisa aqui, não é? Cuánta cosa aquí, hermanos. Vamos devagar. Vamos despacio. A sua oração Su é oración para que também os irmãos fossem cheios do Isso. conhecimento para da que sua los vontade. hermanos sean llenos del conocimiento Y el de Dios versículo y de 10 su dice, bondad. Y el verso 10 dice, Para que possais andar para dignamente. que podáis andar como es digno del Señor. Não há maneira de se andar No dignamente hay manera de andar dignamente se não há conhecimento si no hay conocimiento das provisões de de Deus las em Cristo provisiones de Dios en Cristo para nós. para nosotros. Então a primeira visão La primera é a visión visão de Cristo, es la visión de Cristo, para que a segunda visão para que la segunda seja a visión visão da igreja. sea la visión de Então la o iglesia. mistério de Cristo tem essas duas El partes. misterio de Cristo tiene esas dos A partes. visão de Cristo, La visión de Cristo, para que também haja a visão para da que igreja. también haya visión. Agora de la observa que no iglesia. versículo 9, Mire cómo en el versículo 9, o conhecimento aqui el conocimiento é a aquí última frase do versículo es 9. la última frase del verso 9. Perdão, no versículo 10. El verso 10 Diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. dice, Versículo 10, en el finalzinho. verso 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Mas a parte B do versículo 9 No, a la parte B del 9 diz: cheios do conhecimento dice, da sua vontade. llenos del conocimiento de su voluntad. Parece que temos dois tipos de conhecimento Parece aqui. que hay dos tipos de conocimiento. Claro que aquí, uma coisa dos está aspectos. relacionada à Una outra. relacionada con la otra. Conhecimento de Deus Conocimiento de e Dios. conhecimento da vontade de Y Deus. conocimiento de la voluntad. A palavra de grega aqui é Dios. La palabra epignosis. griega, pleno conocimiento, es epignosis. Epignosis, pleno conhecimento. Pleno conocimiento. Que coisa interessante, Qué irmãos. interesante, hermano. Primeiro, Primero, no meu entendimento, en mi entendimiento, à medida que en conhecemos a la Deus, medida que conocemos a Dios, é na mesma medida que conhecemos a es sua en la vontade. misma medida que conocemos su voluntad. Não há possibilidade No hay posibilidad de se conhecer a de vontade de Deus conocer la voluntad de Dios sem conhecer a Deus sin da conocer vontade. al Dios de esa voluntad. Como é que você conhece uma ¿Cómo pessoa? puede usted conocer a una persona? Como você conhece a vontade de uma pessoa? ¿Cómo conoce usted la voluntad Quando de una você se persona? aproxima dessa Cuando pessoa, usted se aproxima de esa você persona, conhece a pessoa, usted conoce la começa a persona, conhecer os seus y intentos ahí comienza a conocer sus e a intenciones sua vontade. y su voluntad. Aqui, por exemplo, no capítulo Por 2, ejemplo, en el capítulo no 2, versículo 2, en el verso 2, diz o seguinte: dice, para que os seus corações sejam para consolados que sean consolados sus e corazones, estejam unidos em caridade, unidos en amor, enriquecimento da plenitude, hasta alcanzar todas las da riquezas inteligência, de pleno entendimiento, para o conhecimento de a Deus Cristo. fin de conocer el misterio de Dios Cristo. O original diz, El original dice, aqui fala, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. sí, aquí dice en el original, para el conocimiento del misterio de Dios Cristo. Mas sabe Porque como está? Colosenses dice acá, misterio de Dios el Padre y de. Sim, não Eso- está assim no Eso original. no es el original. O original é o mistério el misterio de do, Dios. e não é nem de Deus. De Dios. Como se Cristo, porque também Cristo é a revelação do Porque mistério Cristo oculto. es la revelación del misterio oculto. Mas no original En el original, é o mistério do Deus Cristo. el misterio de Dios o del Dios Cristo. Acho que se tiver algum testemunho de Jeová entre nós, não vai gostar disso. Si hay un testigo aquí ruselista, Celita não vai gostar no va a disso. gustar de esto. Se houver algum ariano, não vai No, si gostar fuera disso. un arrianista tampoco. Por que isso, irmão? ¿Por qué? Porque o mistério, Porque el misterio, claro que Jesus é a revelação do claro mistério que oculto, Jesús es la revelación del misterio mas oculto. não somente isso. No solo eso, Ele é o próprio Deus. Él es el mismo Dios. Porque se ele não fosse Si Deus, Él no fuese Dios, como poderia revelar? ¿cómo va a revelar? Como alguém vai revelar a Deus não sendo ¿Cómo Deus? va a revelar a Dios sin ser Por Dios? isso que ele é a imagem. Por eso Él es la imagen Ele é de Dios. idêntico. Idéntico a Él. Ele não é a mesma pessoa do No es Pai. la misma persona del Ele é uma Padre, pessoa distinta es do una Pai. persona distinta Mas del quando Padre. Jesus anda nessa Mas terra, cuando Jesús anda en la tierra, assim está andando o Pai. el Padre está andando Quando ele así. fala nessa terra, Cuando el Padre habla en esta tierra,
Quando o filho Cuando fala el nessa Hijo terra, habla en esta tierra, o Pai está es falando. el Padre el que Quando está você vê hablando. Jesus fazendo qualquer Cuando coisa, ves a Jesús haciendo cualquier cosa, você pode olhar e usted dizer: puede mirar y decir, Deus está se movimentando. Dios está moviendo. Aí está o Pai, Ahí está el Padre. aí está o Filho Ahí está el Hijo. no Espírito. E aí está o Claro Espírito. que sabemos que são pessoas Claro, distintas, sabemos que son tres personas mas Ele é a distintas, expressa imagem da mas sua el Hijo hipóstase, es la expresa imagen da sua de su subsistência. hipóstasis o subsistencia. Então, voltando nesse ponto do conhecimento de Deus, Volviendo al punto del conocimiento de Dios, você tem dois mistérios ahí tiene usted dos misterios que se interrelacionam. que se interrelacionan O uno mistério de Deus, con el misterio de Cristo. Dios, Cristo. E em Efésios capítulo 3, Y en verso 9, Efesios capítulo 3:9, não, perdão, 1:9, 1:9, você tem o mistério da vontade usted tiene divina. el misterio de la São voluntad de Dios. são duas colunas que são Son dos importantes na casa columnas de Deus. importantes en la casa de O Dios. conhecimento de El Deus conocimiento e o de Dios conhecimento mismo da y el vontade de Deus. conocimiento de su voluntad. Essas duas colunas são Esas lavradas na dos casa. columnas son labradas. en Primeiro, la casa a de Dios. igreja conhece Primero la iglesia conoce a Deus. a Dios. E na medida que vai Y en conhecendo la a Deus, medida que lo va conociendo, na mesma medida vai en conhecendo a esa sua vontade. medida va conociendo su voluntad. Não tem como conhecer a No vontade hay como conocer la voluntad de alguém que a gente não de conhece. alguien que uno no conoce. Então isso aqui é importante, Esto irmão. es importante, hermano. Qual conhecimento ele vai nos dar? ¿Cuál es el conocimiento que Él nos va a O dar? conhecimento do mistério de Cristo. El conocimiento del misterio Porque de Cristo. logo em seguida Porque enseguida ele vai usar aquela palavra grande Él grega, va a usar esa palabra grande griega. anakephalaiosastai, Anakephalaiosastai. reunir Reunir, no encabezar, encabeçar recapitular, todas encabezar as coisas, todas las cosas, tanto as do céu las que hay en los cielos, como as da terra. como las que están Se en la alguém tierra. continuar com Si cabeça, alguien continúa con la cabeza, vai perder ela. si no continúa con ella, la va a perder. Amém? Retiremos agora a nossa. Retirémonos, Retiremos a nossa cabeça retiremos nuestra e cabeza sejamos encabeçados por y Ele. seamos encabezados por Porque a Él. vontade de Deus Porque la voluntad de Dios é que o seu filho seja es a que cabeça. su Hijo sea la cabeza. Ele é Senhor e Cristo. Él es el Señor y el Cristo. Aí não diz, na ordem de Deus na criação, En el orden de Dios en la creación no diz que dice, Deus é o cabeça de Cristo, dice que Dios es la cabeza de Cristo é o Cristo cabeça de y todo Cristo es varão la cabeza de todo e varón o varão é a cabeça y da mulher. el varón la cabeza Não diz que de su Cristo é a mujer. cabeça dos irmãos. No dice que Cristo es la cabeza Cristo de é los a cabeça hermanos, de todo varão. la cabeza de todo Se alguém varón. quiser continuar com Si cabeça alguien quiere continuar con que cabeza, seja distinta à que cabeça de sea esa Deus, cabeza distinta a la cabeza de vai Dios, perder Cristo, ela. va a perder su Porque cabeza. tudo está sendo encabeçado por Cristo. Porque todo está siendo encabezado por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Irmão, por causa do nosso tempo, nós vamos Por causa de nuestro tiempo, fechar vamos aqui o tema. a cerrar Vamos por fechando. ahora el tema, lo vamos cerrando. E vou agradecendo a vocês Y pela le voy paciência. agradeciendo a ustedes por su paciencia. Um pouquinho mais. Un poquito más. Amém. Versículo 13. Vamos então dar um pequeno pulo. Versículo Vamos 13. a dar un saltito al verso 13. Ele nos tirou de Ramsés. Nos sacó de Ramsés, Sim. las jornadas de Israel, Lembram disso? esclavos haciendo Éramos la liga escravos, para assim. Faraón en Ramsés. Porque o texto aqui diz o seguinte: Aquí dice el texto: Ele nos tirou da potestade das trevas. nos ha librado de la potestad de las Nós tinieblas. achamos que a nossa salvação, às vezes, Nosotros a veces pensamos que nuestra por não salvación, termos visão de cuando no Cristo, tenemos visión de Cristo, também não temos visão de nós no mesmos. tenemos visión de nosotros Essa foi a mismos. visão que Pedro ganhou. Esta fue la visión que ganó Você Pedro. lembra quando ele estava no barco com Jesus? Cuando él estaba en el barco con Depois que ele Jesús, teve todas aquelas cuando experiências, tuvo todas aquellas experiencias, você lembra que ele falou para o Senhor? se observan lo que habló para Ele el disse: Senhor, Señor. afasta-te Le de dijo: mim. apártate de Ele mí, fala: Señor, Kyrios, Senhor, de mí, afasta-te Kyrios, de mim, apártate de mí, porque Señor, eu sou um pecador. porque soy un pecador. Num só momento ele teve duas visões En maravilhosas. un solo momento él tuvo dos visiones. Ele viu quem era Él vio Cristo. quién era Cristo. Ele viu quem era aquele y homem. mira quién era aquel Ele hombre. é o Senhor. Él es el Kyrios, Mas não el somente Señor. isso. Mas no
lo vio Quando eso, ele vê o Senhor, cuando vio al Señor, ele vê a sua própria indignidade. también vio su propia indignidad. Aparta-te de mim, Senhor, Apártate de mí, porque Señor, eu sou um porque pecador. soy pecador. É difícil, irmãos. Es difícil, Os níveis de hermanos, pessoas espirituais que vemos hoje. en los niveles de personas espirituales que vemos Aí vai hoy. um homem de Deus. Ahí va un hombre de Dios. E esse homem de Deus vai com o peito inchado. Y ese hombre de Dios va con el pecho hinchado. Só o Espírito Santo Sobre el Espíritu para Santo. pegar uma agulha Toma ese aguijón e furar ele, y nos para que ele possa pura, murchar, ese nos agujera voltar para a posição dele. para volver a la posición. Os maiores níveis de Los espiritualidade mayores niveles de é espiritualidad quando nós reconhecemos a nossa cuando miséria reconocemos nuestra no miseria mais alto grau, en el más alto grado. mas não fazendo apenas uma introspecção. Mas no por medio de la introspección. Não olhar para nós e dizer que coisa horrível, analizándonos a nosotros mismos. porque é isso que a gente faz. Eso es lo que la gente A hace. gente olha para nós mesmos Uno mira para sí mismo e a gente tem duas y conclusões. tenemos dos Ou conclusiones. a gente é a última Coca-Cola do deserto, Somos la última Coca-Cola del desierto, ou então somos os mais miseráveis de o si tudo. no los más miserables de todos. Mas quando nós olhamos a Mas Cristo cuando miramos a e Cristo vemos a Ele y lo glorioso, vemos a Él glorioso, então nós vemos a nossa própria entonces indignação. vemos nuestra propia É a indignidad. maneira adequada de Esa es la olharmos. manera adecuada de mirar. A forma de olharmos La adequada forma adecuada de mirar é olharmos a Ele. es mirarlo a Él. E aí Ele diz quem nós somos. Y ahí Él es el que dice que Mas Ele faz isso de forma muito especial. Mas Él hace eso de una manera muy especial. Ele vai pouco a pouco mostrando. Él va poco a poco. Ele não pode mostrando. mostrar a você tudo que você é. Él no puede mostrarte de un golpe. Você lo que vai usted cair es. duro para trás e eu Va a também. vamos a caer para atrás Se Ele nos mostrar quem si somos. no mostrar lo que somos. Mas Ele vai fazendo isso pouco a Mas Él pouco, hace poco a poco. até que Cristo seja Hasta que formado. Cristo se vaya formando en nosotros. Amém. Amén. Então Ele nos tirou da Entonces potestade nos das trevas. sacó, nos libertó Irmãos, isso foi de uma las grande potestades salvação. das tinieblas y fue una gran Para salvación. grandes pecadores, Para grandes espectadores havia uma necessidade de uma tão grande salvação. había necesidad de una gran Então nos foi salvación. enviado um tão grande Entonces nos Salvador. fue enviado un grande Salvador. Às vezes nós achamos A veces hallamos que nós cometemos alguns pecadinhos apenas cometemos algunos quando não pecaditos, éramos crentes. cuando no éramos E creyentes. agora eu já não faço mais nada Ahora disso, ya no hago de eso, porque nada. agora eu sou crente. Ahora soy creyente. Irmão, parece que piorou. Parece que la cosa empeoró. É verdade, irmão. Es verdad. Parece que piorou. Parece que empeoró la cosa. Porque quando nós não temos Cuando no tenemos visão visión do que éramos, de lo que éramos, de onde de saímos, dónde salimos. ah, irmão, nós achamos que estamos fazendo um favor para Deus em Pensamos vir que para a le igreja. estamos haciendo un favor a Dios al entrar a la iglesia. Senhor, eu estou fazendo um grande favor para ti. Señor, te estoy haciendo un gran Eu favor. estudei economia Estudié economía e já posso até ser presbítero se o y Senhor ahora quiser. puedo ser presbítero. Não, não é nada disso, irmão. No es nada de O eso. Senhor precisa nos Lo que mostrar el Señor que necesita nós somos mostrarnos grandes pecadores. es que somos grandes Nós estávamos pecadores, escravizados no Egito. esclavizados en Egipto. Quando ele fala potestade das trevas Cuando dice aqui, la potestad de las ele está falando tinieblas do aquí, espírito que nos governava naquele mundo. habla de el espíritu que nos gobernaba en el Mas mundo, ele nos tirou de lá. mas nos sacó de ahí. Nós saímos daí. Saímos E ele de diz: ahí. Y nos dice, transportou para o nos reino. trasladó al reino. Essa é uma outra visão que nós Esa precisamos es ter. otra visión que necesitamos Que visão tener. é essa? ¿Cuál visión? Nós saímos de um reino Salimos de un reino e agora estamos livres y como um ahora passarinho. estamos libres como pajaritos. Não é o que a Bíblia fala? No es lo que Você la foi Biblia transportado de um dice. reino Fuimos trasladados de un reino para um outro reino. para otro reino. Você era escravo de um reino. Éramos esclavos de un reino. Agora nós somos Ahora escravos por somos amor esclavos por amor de um outro reino de otro que reino. tem um rei. Que tiene un E rey, esse é o ese nosso rey, Senhor. nuestro E de Señor todo o coração Jesús. queremos Y de servir. todo corazón queremos Porque servirle. Deus quer representação na Porque Dios terra. quiere representación en la tierra. E como ele vai ter representação com passarinhos? ¿Y cómo la va a tener con solo pajaritos por ahí? Porque tem pessoas que acham Porque hay personas que hayan que se foram libertos que fueron libres. foi porque a gaiola foi aberta. Era porque se abrió la jaula E então nós y escapamos. ahora nos escapamos. Mas não foi só isso. Mas no fue solo Escapamos de um eso. reino Nos escapamos e de un entramos reino em outro. y entramos en otro. O reino do Filho do seu El amor. reino del Hijo de su amor o del Hijo amado de Dios. Bendito seja Deus, irmão. Bendito sea Dios. Pertencemos ao nosso Senhor. Pensemos en nuestro Señor. Pertencemos a Ele. Pertenecemos a nuestro Versículo Señor. 15. Verso 15. Temos que ir mais rápido aqui.
Sí. o qual é a imagem do Deus O invisível. sea, el Hijo amado es la imagen. Começamos a del Dios ver invisible. aqui umas das suas glórias. Aquí comenzamos a ver una de sus glorias. Ele é a imagem do Deus Él es invisível. la imagen del Dios Isso fala da sua Esto representação. habla de que Él es el representante. Ele é o representante legal. Él es el representante legal. Isso é glória. Eso es gloria. Por quê? ¿Por qué? Porque ninguém poderia Porque representar nadie Deus. podría representar a Mas Dios. ele pode fazê-lo. Mas Él puede E por hacerlo. que ele pode Él fazê-lo? puede hacerlo. ¿Por Em qué? base ao seu conhecimento En eterno. base a su conocimiento eterno. Sabe por que ele pode falar e demonstrar a Deus aqui de forma Porque Él perfeita? puede hablar y demostrar a Dios de manera perfecta. Porque ele conhece a Deus Porque eternamente. conoce a Dios Ele conhece o seu Pai eternamente. eternamente. Conoce a su Padre eternamente. A frase prostonteon, La frase prostonteon, que está aí em João que capítulo 1, está en Juan 1, ela sugere face a face. sugiere que está prosteon de prójimo, pros Sim. que está próximo, está face a face. Sabe con quanto él. tempo o nosso Senhor esteve face a face com seu Pai? ¿Sabe cuánto tiempo nuestro Señor estuvo face a face con Quanto su Padre? tempo, irmãos? Quanto tempo? Toda a eternidade. Toda la eternidad. Ele o conhece Él lo profundamente. conoce profundamente. Imagina face a face. Imagínenlo, verlo face a face. Prostonteon. Face a face. Prostonteon. E o Espírito E o El Espírito Espírito é a ligação desse amor es eterno. la ligación de ese amor eterno. Face a face. Face a face. Houve cara só a um cara. momento, houve só um momento Solo hubo un momento onde ele perdeu a face do seu donde Pai. él no vio la faz de su Padre. Quando ele se entregou naquela cruz Cuando por se nós. entregó en la cruz por nosotros. Aquela comunhão eterna Aquella comunión eterna foi interrompida nesse momento. fue interrumpida en ese Quando ele momento. nos amou de tal Cuando maneira nos amó de tal manera que foi até aquela que cruz. fue hasta la cruz. Carregou todos os nossos Cargó pecados. todos mis pecados. Nenhum Ninguno ficou de fora. quedó afuera. Então o Pai teve que virar o seu El rosto. Padre dio vuelta. Nesse su rostro. momento ele perdeu. En ese momento. Nesse momento ele perdeu a face do seu ¿Por qué me Pai. abandonaste? Por que Perdió me la abandonaste? Exatamente. Bendito seja o nome do Bendito Senhor. é o nome Ele do realmente nos ama Él profundamente. nos ama profundamente. Então ele é a imagem do Deus Él invisível. es la imagen del Dios invisible. Versículo Y 16. el verso 16. Porque nele. Porque Essa é uma en outra él glória. es otra gloria. E por que de él. nós vamos ler essas glórias? ¿Por qué vamos a leer esas glorias? Desse Deus glorioso. De ese Dios glorioso. Porque nós estamos sendo formados Porque nele. estamos siendo A oração de formados en Paulo él. é para que a gente La seja oración de cheio Pablo es do que la conhecimento. gente sea llena del conocimiento. Conhecimento de quê? ¿De qué? Desse Deus De glorioso. ese Dios glorioso. Porque se não há conhecimento desse Si no Deus hay glorioso conocimiento del Dios e glorioso do que nós ganhamos nele, y lo que conseguimos en então él, nós nunca, nunca, como igreja, como iglesia, demonstraremos a glória. vamos a expresar su gloria. Porque essa glória Porque esa gloria foi repartida à fue igreja. repartida en la Esse é o iglesia. mistério de Cristo. Ese es el misterio de Então a Cristo. oração é para que a gente Entonces, la conheça, oración es para que la gente conozca, para que os nossos olhos sejam que nuestros abertos. ojos sean abiertos, Os nossos olhos precisam ser abertos que necesitan ser para abiertos, vermos o quê? Para ver que a Jesus tão a somente. Jesús E solamente. quem é esse ¿Quién Jesus? es Jesús? Esse que Colossenses está El que descrevendo. Colosenses está Esse não é o describiendo. Jesus que... Tem um Jesus lá no Rio, lá no Brasil, Hay un Jesús por allá en Río, lá em Curitiba. hay en Curitiba. E é muito estranho aquele Jesus. Es aquel falso Cristo, muy Ele extraño. tem uma coroa de espinho, Tiene una corona de espinas. só que os espinhos estão claro para que fora las da espinas cabeça. están todos para afuera. Claro, claro. Sí. Por que Un isso? Cristo falso que hay por Curitiba con espinas, pero Sí, sí. todas para afuera. Ele diz que é o Cristo Y dice él que él es el e Cristo. anda com uma linda Y coroa. ahora con una hermosa Só que os corona espinhos estão para de fora. espinas, pero para afuera. Os espinhos não estão para dentro, No están para adentro, porque ele não é bobo. porque él no es bobo. É falso Es profeta. un falso profeta. Bobo não. No es bobo. Mas o nosso Senhor não foi Mas assim. nuestro Señor no fue así. Nosso Senhor sofreu Él e sufrió foi até o final. y llegó hasta el fin. Diz as Escrituras que ele amou os seus Él discípulos amó a los suyos e os amou até o fim. hasta el fin. Bendito seja o seu nome. Bendito el Señor. Porque nele, versículo 16, Verso 16, porque en Él foram criadas todas as fueron coisas, creadas todas las tanto cosas. as que há nos céus e na Las que hay terra, en los cielos y las que hay en la visíveis e tierra, invisíveis, visibles e invisibles, tronos, sean dominações, tronos, dominios, principados, principados, potestades, potestades, tudo foi todo criado fue creado por medio de Él e também para ele. y también
para Él. Então vamos pensar um pouco nesse texto 16, do versículo Pensemos un poco en 16. este verso 16. Porque nele foram criados. Porque en Él fueron Nós mencionamos creadas. algo para os irmãos ontem. Mencionamos ayer algo a los Ele é o hermanos. protótipo. Él es el Ele prototipo é o modelo. y el modelo. Observa que nesse texto En este texto não é só o homem que é feito à sua no imagem. es solamente el hombre que Nesse fue hecho a su texto imagen. são coisas visíveis Dice e invisíveis. que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas en Él. Isso é um Todas grande las mistério. cosas Isso é son um un gran grande mistério. Porque foram criadas por ele e para ele, essa é uma outra parte. No Que mo- sean creadas por Él es una cosa. Que Sí. sean creadas para Él es otra cosa. Outra coisa, e Pero ser criadas ser nele creadas en Él é uma outra coisa. es otra cosa. O que isso quer dizer? ¿Qué quiere decir Que eso? quando você vai fazer alguma Que coisa, cuando vas a hacer se alguna você vai cosa, construir uma casa, si vas a construir una você casa, precisa de um projeto. necesita de un E proyecto. esse projeto Y ese proyecto vai fazer com que a construção dessa casa va a hacer que la construcción de esa casa saia igual ao projeto. salga igual Você não pode, al você proyecto. não pode construir No puedes construir e depois perguntar para alguém, y ficou después bom? preguntar, ¿quedó bueno? Não sei, o que é isso? ¿Qué es eso? E isso está identificado com isso. Esto está identificado con esto. Então, o projeto de El Deus, proyecto de o Dios, projeto arquitetônico de Deus, arquitectónico de Dios, é o seu Filho. es su Hijo. Foi o Senhor Es el Jesus, Señor o Jesús, Verbo eterno. el eterno Foi Verbo de nele. Dios. Isso é um grande Fue mistério. en Él. Não dá para Gran se misterio, compreender no muito da bem. para entenderlo muy Nós bien. precisamos aceitar apenas o texto. Necesitamos creer y Que as aceptar coisas el foram texto. criadas, todas as Las coisas foram todas criadas nele. fueron creadas Era en como Él. que quando Deus fazia as coisas, Cuando Dios hacía las cosas, assim como Provérbios capítulo así 8, como habla Proverbios 8, versículo 30, el verso 30, diz quando ele criava todas as cuando coisas, Él creaba todas las cosas, eu era o seu arquiteto. yo era su arquitecto. Pensa nisso, irmão. Ele é o arquiteto. Él es el Ele é o desenho arquitecto, arquitetônico. el diseño É a partir arquitectónico. dele que Deus Y es faz a todas as partir coisas. de Él que Dios hace todo. E o mistério é tão maravilhoso Y el misterio es tan maravilloso que não é somente nele. que no es solamente Ele não é só o arquiteto. Él no solo es el arquitecto, Ele também é o construtor. Él es el constructor. Ele também foi quem criou todas Él as coisas. también creó todas las cosas. Então, sejam potestade, Sean tudo foi potestades, criado tronos, todo fue creado por Ele. por Él. Essa é uma outra verdade da sua Otra glória. verdad de su gloria. Essa é uma outra verdade. Otra verdad de su gloria. Se tivesse alguns evolucionistas sentados Si aqui, hubiera algún evolucionista por ahí, eles poderiam dizer para nós: podrían decir, Ah, Roger, isso é apenas uma avaliação oye, teológica. eso es solo una divagación teológica. Só uma coisa teológica. Es algo teológico. Mas você sabe que a teologia não pode ser observada, Mas como la teología no puede observarse, porque é assim que se porque apoia. la ciencia se apoya en lo que Se a observa. ciência se apoia no que se observa, Si la ciencia se apoya en lo que quem observa, estava lá quando Deus estava criando Adão? ¿quién estaba cuando Deus criava Adão. estaba criando a Adán? Partem daí os materialistas, De os ahí parten evolucionistas. Los materialistas, los evolucionistas. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte: Vamos a hacer lo siguiente. esse pequeníssimo texto, claro Este que a serpente vai querer se pequeño meter aí, texto que la serpiente quiere meterse porque en él. aqui diz que tudo foi criado Aquí por dice ele. que todo fue creado E a por serpente él. quer sempre se mover nessa Y la direção. serpiente siempre quiere meterse ahí por ahí. Ele não quer aceitar o fato de Él que no Deus quiere criou. aceptar el hecho de que Dios creó. Então começa a usar essa gente que não tem conhecimento do Filho de esa Deus. gente que no conoce al Hijo de Dios. Então vamos sujeitar os postulados, Y vamos a sujetar los postulados tanto da teologia de la teología como os da evolução. como los de la evolución. De que Vamos a forma podemos sujetarlos. fazer isso? ¿Cómo vamos a hacerlo? Claro que se somos cristãos, Si somos nós cristianos, estamos apoiados nas Escrituras estamos Sagradas. apoyados en las Sagradas Escrituras. Mas se alguém diz que as Escrituras, Mas alguien dice que não é las um livro Escrituras confiável, no es un libro confiable. então vamos fazer uma coisa. Entonces hagamos Nós já algo. temos ouvido nessa manhã Ya hemos oído esta sobre o mañana átrio exterior. sobre el atrio exterior. Então vamos para o átrio exterior. Entonces vamos al atrio Já que não exterior. querem ouvir as Ya que no Escrituras. quieren oír las E Escrituras, o que nós vamos encontrar ¿qué lá? vamos a encontrar allá en el Pelo atrio? menos 4 leis Por lo menos 4 que leyes têm supremacia que na tienen comunidade científica. supremacía en la comunidad São uma das leis científica. mais Las leyes más importantes importantes na comunidade de científica. la comunidad Tem científica. supremacia sobre as Tem demais leis. supremacía sobre las demás leyes. Você quer ver uma coisa? ¿Quiere ver una cosa? Se nós submetermos Si nos sometemos essas leis a nosotros Essas leis sometemos científicas. esas leyes científicas. aos, se nós submetermos Si sometemos a teologia la teología e a evolução, y la evolución, diríamos o criacionismo o sea, el creacionismo e a el evolução, evolucionismo, se sujeitarmos si sometemos às 4 principais esas leis da 4 ciência, principales leyes de la ciencia, sai fumaça
sale humo, vira fumaça. se vuelve humo. Aquilo que nunca foi Aquello que científico nunca fue é científico, apenas uma tese, que es apenas una não tesis, é nenhuma ni teoria, siquiera teoría, o evolucionismo. el evolucionismo. Então vamos ver. Vamos a ver. A primeira lei da Primera termodinâmica. ley de la termodinámica. Você sabe que a energia no universo Usted sempre é a sabe que mesma. la energía del universo siempre es la misma. Essa é a lei da Esa es la termodinâmica. primera ley de A la a primeira termodinámica. lei da termodinâmica não diz que existe expansão de energia. La primera ley de la termodinámica no dice que hay expansión de la energía. A energia que foi La energía criada no universo en el universo sempre foi a mesma. permanece la misma. Se você sujeita Si usted sujeta isso ao criacionismo esa ley al e ao creacionismo evolucionismo, y al evolucionismo, o que você encontra aqui? ¿qué va a encontrar aquí? Algo está errado, Que hay algo errado. porque os evolucionistas Los evolucionistas dizem que nós estamos em dicen evolução, que estamos evolucionando, que essa energia está que esa expandindo energía se está e à expandiendo medida que ela vai se y que expandindo, mientras se expande as coisas vão se las- evoluindo. van las cosas evolucionando. Isso é diametralmente Pero eso es oposto diametralmente opuesto à primeira lei da a la termodinâmica. primera ley de la termodinámica. Agora vamos sujeitar o criacionismo a essa lei. Ahora sometamos el creacionismo. Deus, no a esa momento, lei. Dios en un momento fez todas as coisas hizo todas las perfeitas cosas e perfectas y completas. completas. Não precisa expandir nada. No necesita expandir O que nada. ele fez, Lo que él hizo, ele fez. lo hizo. Está totalmente de acordo. Está de acuerdo con A segunda la lei da de la termodinámica termodinámica. Ahora la segunda ley de la É o termodinámica. fenômeno chamado entropia. La ley de la entropía, o sea, caída en enrollamiento. Sim, en as coisas. caída. O que fala essa lei? ¿De qué habla esa Que ley? tudo saiu de níveis Que todo ha salido de un nivel melhor mejor para níveis pior. y descendiendo a niveles É exatamente o contrário que diz a peores. Todo lo evolução. contrario que dice la A evolución. evolução diz que nós estamos melhorando. La evolución dice que estamos mejorando, Ay, pero meu la Deus do entropía céu. dice que A estamos entropia diz cayendo. exatamente o contrário. La entropía dice todo. A evolução diz que era uma lagartixa. Era uma La lagartixa. evolución dice que una lagartija Que se balançou, se que se mexeu movió tanto e que virou um se elefante. volvió un elefante. Ah, para com isso, irmão. Pare con eso. Isso é motivo para riso. Eso es para reírse. Mas se você submete Ahora, si usted somete novamente otra vez a teologia, a la o teología y criacionismo, el creacionismo, está totalmente de acordo. está de acuerdo Tudo foi con la feito entropía. de Todo num fue único hecho momento. en un único momento. Claro que houve dias Hubo da después criação, el día de la creación. mas terminou essa parte. Mas terminada Deus esa fez parte, todas as coisas todas perfeitas las e cosas fueron completas. hechas perfectas y Quando completas. entrou o pecado, Pero cuando entró el pecado, desorganizou o sistema. desorganizó el sistema. As coisas vão em níveis Y ahora las superiores, cosas van bajando como de Deus niveles criou de uma forma superiores perfeita, que Dios creó en el principio para a perfectas. forma cada vez Ahora mais cada imperfeita. vez van siendo más y más imperfectas. O que dizer da lei da biogênese? Ahora, ¿qué decir de la ley Vocês de la lembram de biogénesis? Pasteur? ¿Se acuerdan de Louis Pasteur? 1860, 1860. ele descobriu, porque antes desse período, Antes desse período, as pessoas viam, por exemplo, um pedaço de carne podre na rua, de carne podrida com na bichos, calle, y con gusanos, e achavam y ellos pensaban que essa carne, depois que apodreceu, que la carne os podrida vermes que estavam dentro da carne, producía esos gusanos como si estuvieran dentro de ella. sim, mas Pasteur, Mas Pasteur, aquele científico, ele descobriu através de experimento, esos o experimentos que ele descobriu? Que não é assim. que así no es. E então, o que mais ele descobriu? ¿Qué más descubrió? Uma frase maravilhosa. Hay una frase maravillosa. Vida, La vida, somente vida, solamente la vida pode produzir vida. puede producir vida. Que coisa maravilhosa. A vida é quem Solo produz la a vida vida. produce vida. Mas o que diz a evolução? ¿Y qué dice la evolución? O que diz a evolução? ¿Qué dice? Que um ser inanimado Que un ser inanimado pode produzir puede seres producir animados seres animados e complexos como eu e você. complejos como usted y yo. Você acha mesmo ¿Usted piensa en eso? que uma cadeira, Que una de uma silla- cadeira pode surgir um ser humano? De una silla puede surgir un ser humano. Não é absoluto. Não é possível isso. No es posible. Então por que estamos falando isso, ¿Por irmão? qué hablamos eso? Porque o diabo gosta de Porque al distorcer diablo as le gusta coisas. distorsionar Essa las pequena palavra, E essa tudo pequena foi palavra, feito por ele. Todo fue hecho por Existe um él. Criador no universo. Hay un creador del universo. Quando nós sujeitamos a lei da biogênese, é o que Cuando nós encontramos. examinamos la ley de la biogénesis, ¿qué O encontramos? que nós encontramos? ¿Qué encontramos? Deus, Dios, que tem vida, que tiene vida, que é vivo, que está pode vivo, criar puede criar criaturas criaturas vivas. vivas. Ah, perfeito.
Eso está bien. com a lei da Con la biogênese. ley de la A biogénesis. quarta lei, La cuarta a lei ley. da causa e do efeito. Ley de causa y efecto. Vocês lembram disso? ¿Recuerdan de eso? Nós que estudamos, Los que estudiamos. talvez já não lembramos Ya mais, quizás no nos acordemos mas vamos nos bien, lembrar. pero recordemos A lei un da poco. causa e do La efeito lei de la causa y el efecto. é uma lei que pode também nos mostrar También claramente nos muestra claramente que foi Deus quem criou todas que as Dios coisas. fue el que creó Nada todas las pode cosas. ser Nadie quantitativamente puede ser cuantitativamente maior, mayor nem ni qualitativamente menor. cualitativamente menor. Vamos entender isso. Entendamos eso. Nenhum efeito Ningún efecto pode ser qualitativamente puede ser melhor, cualitativamente mejor nem ni quantitativamente cuantitativamente maior mayor do que a causa. que su causa. A causa sempre é maior La do que o efeito. causa siempre es mayor que el efecto. A evolução fala o contrário. La evolución Ah, es lo viemos de contrario. qualquer coisa que era inferior a nós. Nosotros venimos de algo que es inferior a Quando nosotros. você vê os filmes de Spielberg, Cuando ve los filmes de Spielberg, ele demonstra él demuestra ser que é superior a nós, un ser que es superior a nosotros, mas que só tem 3 dedos. mas solo tiene 3 dedos. Tem alguma coisa errada aqui. Hay algo errado ahí. Nós temos 10, Nosotros tenemos 10 5 em cada mão. en cada mano y 20. Sim, e muitas outras coisas. Muchas más cosas. Então você observa isso, irmãos. Observe eso. Simplesmente o ato exterior. Simplemente en el atrio Somente exterior. o ato exterior. Aún Aquilo solo que en el Deus atrio deixou na exterior. natureza Lo que Dios dejó en la pode naturaleza desmontar puede completamente desmontar completamente todas as intenções do todas diabo, as intenciones de que Satanás. querem dizer que foram Que quiere outras decir coisas, que fueron otras que as cosas. coisas que foram Que las criadas cosas que fueron vieram creadas simplesmente do vinieron acaso. simplemente del acaso. Mas graças a Deus, irmão, Gracias a Dios, que hermanos, essa é uma glória que nós podemos esta es una gloria confessar nessa que tarde. podemos confesar en esta tarde. Coloque aqui para nós, irmãos, Isaías Coloque Isaías Isaías 45, 45, versículo 12. versículo 12. Vamos mencionar esse texto juntos Mencionemos este texto juntos. nessa tarde. Isaías 45, 12. Juntos. Yo hice la tierra, dice el Señor, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Amém. Amén. Só que só o irmão Gino leu. Vamos ler Solo juntos. leyó el hermano. Vamos Gino. ler juntos. Ahora vamos a leerlo Aqui juntos. está. Ahí está escrito. Vamos ler juntos. Vamos declarar essa verdade Vamos a declarar esa verdad. para quem quiser ouvir. Para quien la quiera oír. Vamos declarar. Dice el Señor, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Amém. Amén. A ti, Señor. Por ele foram feitas todas as coisas Por e para él ele fueron hechas todas las cosas. tudo foi feito y para ele. Esses dias ouvi uma canção Estos días oí una canción. e um irmão dizia que todas as coisas foram feitas para irmão- chamar a nossa atenção. Decía que todas las cosas fueron hechas para llamar nuestra De atención. alguma forma chama realmente a nossa Sí, de atenção. alguna manera llama nuestra atención. Mas nada foi feito Mas para nada nós. fue hecho para nosotros. Tudo foi feito para o Todo Filho. fue hecho Inclusive para el eu e você. Hijo. Incluso tú Nós y yo fomos feitos para o fuimos Filho. creados para el Hijo. Tudo foi feito para ele. Todo fue hecho para Él. E ele, versículo Y el 17, verso 17. e ele é antes de Él todas es as coisas. antes de todas las cosas. Olha que glória é o nosso Deus. Mire qué gloria del Señor. Que glória. Ele é antes de Él todas as coisas. es antes de todas las E cosas. todas as coisas subsistem por Todas ele. las cosas en Él subsisten. Se tornam coesas. Se tornan coesas. Ele utiliza a palavra subsistir aqui, La palabra traducida aquí subsistir mas não é hipóstase no original. no es la palabra A hipóstasis. ideia realmente é A de ideia é fazer coesa todas as coisas. Todas as coisas se tornam coesas nele. Todas las cosas tienen cohesión en Él. Mas se fôssemos falar de subsistência, Si fuésemos a hablar de que subsiste, a forma de subsistirmos la forma de subsistir é ele.
es en Él. Você está vivo, não está? Usted está vivo, Você respira. respira, Você tem um pulmão, um tiene coração. pulmón, corazón, Você tem tudo isso. tiene todo eso. Eu te pergunto, Te pregunto, quem está te comunicando essa vida? ¿quién te comunica esa vida? Ele não só deu a vida a você e No deixou solo você te ir. dio vida y te dejó suelto. Ele te mantém vivo. Él te sustenta Se o en teu vida, coração parar te agora, mantiene vivo. Se o teu coração parar agora, ou o meu, o el mío, vamos estar com ele. vamos a estar con Não él. tem outro jeito. No hay de otra É assim que manera. funciona. Es así que las cosas Mas é funcionan. Ele quem sustenta todas as Él coisas. es el que sustenta. É Ele quem todas nos las dá a cosas. vida, irmão. El que nos da vida. Nós estamos de pé por causa Estamos dele. en pie por causa Não de só él. em pé na No fé, solo en pie en la fe. que também é por causa dele. Sí, que lo cual también es Não, por causa não é por causa suya. das nossas muitas orações No de es por madrugada. causa de nuestras oraciones Senão matutinas. provavelmente já estaríamos Ya desviados. estaríamos desviados. Nós estamos sendo sustentados por Ele na fé. Somos sustentados por él en la fe. Mas não somente na Y fé, no solo en la fe. também no nosso viver. También en nuestro Todas as vivir. coisas subsistem. Todo subsiste. Irmão, o próprio diabo El mismo diablo está vivo, está vivo. porque foi Deus quem lhe porque deu Dios vida. le dio vida. A vida não vem do La próprio vida diabo. no viene del Ele propio também é um diablo. contingente. Él también es contingente. Ele não é autônomo, Él não no es ser autônomo. autónomo, Ele no. precisa da Él vida. necesita de que Dios Assim lo como mantenga todos vivo, nós precisamos. como todos nosotros. Então, se estamos respirando, Si estamos respirando, demos glórias a Deus, démosle gloria a porque Dios. é Ele quem está sustentando a vida. Él quien É sustenta Ele quem la está vida. mantendo tudo Él es el isso. que mantiene todo. Ele é a vida Él e é mismo es la dele que vida, sai y a es vida. de Ele é él a que fonte sale da la vida. Él es la fuente de la vida. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Terminando, irmãos. Termina. E Ele é antes de todas as coisas. Él es antes de todas las Então cosas. termino com esse texto, João Termino capítulo con ese 1. texto de Juan 1. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1. No princípio era o verbo. En el principio era el verbo. Aqui está falando da sua pré-existência. Aquí habla de la preexistencia. Porque se Ele é antes de todas as Si Él es coisas, antes de todas las cosas, então Ele é pré-existente. entonces es preexistente. Alguém leu esse texto aqui Alguien leyó este texto certa vez. cierta vez. Um casal de russelitas Una pareja de Y- testigos de Rusia pegou esse texto aqui tomó este texto e falou: tá vendo? No y princípio me era dice que en el Ele. principio era él. Ele tem um Él princípio. tiene un principio. Mas irmãos, Mas hermano, esse princípio aqui este principio é o aquí princípio na es eternidade. un principio en la eternidad. Outra coisa, Otra cosa. quando ele diz era o Cuando verbo, dice era el verbo, não diz que começou o no verbo. dice que comenzó el verbo Diz en que, el principio, diz que quando houve princípio, sino que cuando hubo principio, o verbo já el era. verbo ya era. Sim ou não? ¿No es eso lo que dice? Sim. Então, se ele está na Si eternidade, él está en la eternidad, no princípio, cuando hubo principio, então ele é pré-existente. entonces él es preexistente. Se ele é pré-existente, ele está com Deus. Si es preexistente, está con Dios. Se ele está com Deus, Si está con Dios, ele é o próprio Deus. él es el mismo Dios. Essa também é a sua glória. Y esa también es su gloria. Em quem nós estamos sendo ¿En formados? quién estamos siendo formados? Naquele que é o próprio En Deus. aquel que es el mismo Dios. É pouca coisa, irmãos? Eso es poca cosa. Não, não é pouca No coisa. es poca cosa. Isso é uma obra gloriosa. Una obra Nós gloriosa. não estamos sendo apenas formados no João. No solo estamos siendo formados en Juan. Não é o filho de Jonas o assunto aqui. No es que seamos hijos de Juan. Aqui o assunto não é Aquí filho el de Jonas. asunto no es los O hijos filho de de Juan. Jonas. Aqui é o filho do Es homem. el hijo del hombre. Então no princípio era o verbo En el principio el verbo. e o verbo estava Y el verbo estaba o era con Dios. estava com Deus. Estava o Você era tem con duas Dios. verdades aqui Duas importantes verdades aqui. da glória de Cristo. De la gloria de Cristo. O verbo estava com El Deus. verbo era o estaba. Isso con fala Dios. de Habla de coexistência. coexistencia Ele del coexistia. Hijo con el Padre. Ele não só era Deus, No solo era Dios, como sempre foi, como siempre mas fue, coexistia mas com también coexistía con Él. e mais do que isso, Y más que há eso, mistério aqui hay un misterio aquí, chamado coinerência, llamado la coinherencia, onde está donde dentro do uno está outro. dentro del O otro. Pai está no El Filho. Padre está en el y el Hijo y Filho está el no Hijo Pai. está en el Padre. Que Deus Qué maravilhoso. Dios maravilloso. O verbo estava El com verbo Deus. estaba con Dios. E a última La frase, última e frase, Deus era o y verbo. Dios era el verbo. Essa é a prova como da dice sua el libro. divindade. La prueba de su divinidad. Na nossa tradução diz, e o Nuestra verbo traducción era dice, Deus. El verbo era Dios.
Mas o que diz o original? Mas el original dice, y Dios era el verbo. O verbo. Essas são as suas glórias. Esas son sus glorias. Irmãos, que maravilha. Qué maravilla Podemos saber poder saber que a glória da que la igreja gloria de la iglesia é a glória desse es la Cristo. gloria de este Cristo. Esse não é o Cristo da nova No era. es el Cristo de la Isso nueva não é uma era. espécie de Maitreya. No, eso no es una especie de Maitreya. Esse no. que nós lemos, Esto que que leímos, esse Cristo glorioso, este Cristo glorioso, esse é o Cristo de Deus, este es el Cristo no de qual Dios, nós estamos sendo en el formados. cual estamos siendo formados. Cristo Cristo formado em vós, formado en vosotros, a esperança da la glória. esperanza de la Por que gloria. a esperança de ¿Por qué la glória? esperanza de gloria? Porque o Cristo no qual estamos Porque sendo el formados Cristo en el que somos formados é um Cristo es glorioso. el Cristo glorioso. A igreja não tem glória La própria. iglesia no tiene gloria A propia. sua glória Su gloria é o seu Cristo. es su Cristo. O seu Cristo Su Cristo é o Cristo das Es Escrituras. el Cristo de las O Escrituras. Cristo das El Escrituras Cristo de las é Escrituras. o Cristo de Deus. Es el Cristo de Dios. Por isso o princípio Por esos de que principios temos que estar com Ele, tenemos que estar con Él. para que de alguma forma, Para que de irmãos, alguna manera a manifestação la dessa comunhão manifestación de esa comunión possa ser vista na terra pueda de ser forma vista gloriosa. en la tierra de manera gloriosa. Não podemos ser No eclesiológicos podemos ser eclesiológicos antes de ser cristológicos. antes de ser cristocéntricos. Que o Senhor nos ajude. Obrigado pela paciência de vocês, irmãos. Amén. Vamos orar. Oremos. Por favor, gente. Querido Padre, gracias por lo que ha estado eternamente en tu corazón, por el objeto de tu amor que es tu Hijo, por la novia que quisiste darle, que sea carne de su carne y hueso de sus huesos. Gracias, Señor, porque nos conociste antes de la fundación del mundo y nos escogiste en Cristo y para Él. A ti nos sometemos con alegría, en tus manos nos Senhor entregamos, Jesus. en ti esperamos. Amém. Gracias porque nos has concedido creer en ti. Para ti somos, a ti la gloria, Amém. eternamente. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Aleluia. Amén. Amém. Gracias, hermano.